Produção, portas em automático, portão de embarque está no ar. Alexandre Palmeira, Ezequiel Santos, damos as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal, que curte o conteúdo e compartilha com os amigos nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp. Desde já o meu, o nosso aqui, muito obrigado. E você que acessou o canal agora, não pode perder esse episódio. O conteúdo é bacana, é histórico, tem muito a ver com cultura de lazer, o sonho de todo mundo, né? Todo mundo, de criança, de adulto e de... Então, assim, acompanha o canal aí. É importante mais se inscrever no canal, né? Pra gente poder ir ajuda a gente aí, pô. Ajuda nós. E ativa o sininho para ver os próximos episódios, tá ok? Obrigadão. Vamos lá, falar de Sakura. Parceiro bom, hein, cara? Opa, tá aí. Sakura Consolidadora. Muito obrigado pela parceria no canal. É uma empresa que tem 48 anos no mercado, atuando muito forte no segmento de consolidação de passagens aéreas no mundo. Há pouco tempo também está aí com um novo incremento de novos serviços aí, terrestres, como hotelaria, seguro viagem, passeios e muito mais na questão desse vídeo aqui. Outro fator importante deles é a questão da qualidade, né? Pesa muito pela qualidade do serviço. Wagner não brinca, não. Então, um time ali fantástico. Está há 48 anos pintando o mundo de rosa, né? É isso aí. Também obrigado, Wagner. Valeu. Obrigado, Wagner. Também falar um pouquinho aqui da Viagens Promo e Viagens Corp. Operando com os melhores fornecedores do mercado, Viagens Promo oferece vantagens e condições exclusivas para vocês, agentes de viagem. Beleza? Obrigado aí, Renato. Né? Obrigadão. Obrigado vocês aí. Sem vocês a gente não consegue, né? Sem vocês a gente não toca. Aquele nível de qualidade. Com certeza. E hoje... Cara, é um tema assim bem... Acho que está fora do nosso cronograma, né? Padrão, né? Trouxemos alguém que entende de viagens. Isso. Muito viajado. Pode dizer que conhece até mais isso, do que atua no segmento. Pela experiência dele. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Apresenta o homem. Vou apresentar. Galera, eu tive que fazer até um resumo aqui para apresentar essa fera aqui, tá? Ele publicou um livro muito bacana, vou deixar tampadinho aqui, para depois ele falar do livro dele. Publicou um grande livro sobre Disney, recentemente aqui, 2022, 2023. Seu livro chama-se Árvore dos Sonhos. Fantástico, tá? É um estudo completo, a obra de Walt Disney. Só para escrever isso aqui, o cara gastou 15 anos pesquisando, estudando, visitando, que ele vai falar isso aqui ao vivo, tá? Também escreveu outros livros e me chamou muita atenção. Um dos livros dele é a biografia oficial do Play Center. Para quem é de São Paulo sabe muito bem o que é isso aí. Fantástico, história, né? História, velho. Legal demais. E também o premiado livro O ABC do Rock. Galera, é com muito orgulho, muito prazer que eu trago aqui no nosso canal hoje Maurício Nunes, um grande jornalista. Foi uma indicação que eu recebi de um outro amigo, parceiro nosso. Né? O homem é escritor, jornalista e ainda tem uma banda ainda. Uma banda e corre, ó. Eclético, bem eclético. Seja bem-vindo, Maurício. Bem-vindo, Maurício. Prazer receber você aqui no nosso canal. Um grande jornalista, nem tanto, né? 1,75 m. O que importa é o conteúdo, Maurício. O que importa é o conteúdo, amigo. Conteúdo. Agora, viajante, sim, pode falar. Mochileira, então, mochileira profissional, aí tudo bem. Tá aí, você tá aqui pra contar tudo, cara. Bem-vindo, cara, bem-vindo. Porra, obrigado. Essas andanças suas pelo mundo aí. Seja bem-vindo. Fico feliz aí pela recepção, pela apresentação. Imagina, cara. Boa noite aí pra galera e vamos embora. Vamos conversar. A sua câmera é aquela ali, ó. Se quiser falar algum recado direto ali, Maravilha. Quero um recado direto. De cara, assim, porque eu sempre esqueço. Eu não posso esquecer. Claro. Por exemplo, a gente sempre tem que agradecer alguém, eu sempre esqueço. Claro. Queria agradecer o meu irmão, de verdade, que é o Gustavo, que ele vocês devem conhecer, que é dos hotéis Pestana, da rede Pestana de hotéis. Opa! Que hoje, pra você ter uma ideia, porque amanhã eu tenho uma gravação, né? E hoje com vocês aqui, tal tarde. Pra eu não ter que voltar lá pro fim do mundo onde eu moro e tal, ele Já gentilmente falou, não, você vai Vem dormir aqui. Então, assim, Aí, pô, faz o merchan, então, faz o fazer merchan. um merchanzão. Lógico. Aliás, é um belo cara pra vocês trazerem aqui. Com certeza, já tá Ele é o convidado. diretor-geral lá da Rede Pestana e assim, os caras Já estão bombando no mundo, né? Já está convidado. Então, tá aí, ó. Vem com a gente, vem com a gente. Pra Já tá você. convidado. Era só isso o recado. Vambora, agora que tá tudo tranquilo. E aí, meu irmão? Então vamos ao seguinte. Acho que como o seu episódio é um pouco diferente Claro. das pessoas que costumam vir aqui no nosso canal, queria que você se apresentasse, um pouquinho sobre a sua carreira, né? E aí a gente vai entrar nesse assunto maravilhoso aqui, que eu acho que aqui a gente vai ter muita coisa bacana para falar. Legal. Bom, é legal convidar as pessoas, porque no Instagram tem o Lobo_Mochileiro, que é o meu Instagram e tal. E lá tem alguma das viagens, né, que eu faço. Legal. Então, assim,
A história, lógico, você falar de você é complexo porque tem Claro. muita coisa, mas assim, a parte de viagens, né, que é Isso. o foco de vocês, tal, que é legal. Assim, eu fui editor-chefe da revista da CVC, né, durante um bom tempo, tal, escrevi no Ah, é? Tribuna, fui Legal, editor-chefe. Aí, ele trabalhou. Você trabalhou na época do Austin? Fiquei na CVC de 2017 a 2020. Então, mas 2017 acho que era o Austin, não era ainda? O Não. diretor-geral? Não, já não era mais Não, ele? era Ah, o Leonel. tá. Leonel. Bacana. Então, eu fiz a revista deles, depois eu fui pra Tribuna, né, pro jornal também, sempre sobre turismo, né? Sempre fazendo sobre turismo. E aí, pô, depois eu fui pegando, eu tenho a página, né, a Toca do Lobo, que lá realmente eu tenho muitos seguidores e tal, então eu tenho como é que eles falam? Engajamento. Isso aí, essa palavra... Essa Isso é palavra. importante, Eu engajamento. tenho um mágica. engajamento de Essa milhões de palavra pessoas, então olha, às vezes o cara fala, cara, você tem 10 milhões de engajamentos. Eu falei, sim, e 0 no banco. Não adianta nada. Aquela história é verdade, né? Como você ri. Money. Olha isso aí. Mas não é verdade, é como verdade, você ri cara. no banco imobiliário. É igual, É isso cara. aí. Você fala, eu Porra, e tenho. aí? Tem, mas eu e aí? tenho também, entendeu? E a moeda? Aí, mas não tem nada. Mas é legal, eu gosto Legal. que assim, pelo menos você tem uma coisa que é bacana, como não tem essa vibe de você ter grana, de você ganhar, não ter patrocínio. Então, assim, é legal que você pode controlar a Isso. página como você bem quer. Então todo mundo fala, pô, mas você tem uma audiência bacana pra caramba, porque as pessoas são inteligentes e não tem discussão, não tem coisa. Eu falei, porque eu limo. Se o cara é chato, eu dou bloco. Acabou. Mas muito, Na hora. Mas muito bloco. Muito bloco. Eu não tenho a menor. O cara fala assim, não sei o quê. Pô, mas o cara vai perder um seguidor. Eu falei, E daí? nossa, velho, eu vou morrer porque eu perdi um seguidor. Eu falei, não tô nem aí, cara. Mudou minha vida, né? Mudou minha vida. Então, assim, ali a regra é clara. Se é gente boa, você é Fica. bem-vindo e fica. E a galera é gente boa mesmo. Assim, a galera é bem legal. Aí, quando pinta um mala, é eliminado, mas eu nem discuto. O cara começa a falar, eu já adoro aquela tecla. Adoro, tá ligado? Assim, vai bloquear. Acabou. Puta, Tchau. é muito E boa. sempre tem, né, Maurício? Sempre tem. Sempre tem. Não dá pra agradar todo mundo, não tem jeito, né? Cara, é só você entrar no YouTube. Eu sempre uso esse exemplo. Vai hoje, você que está em casa. Você vai no YouTube, coloca a 9ª Sinfonia de Beethoven. Beleza, aí você põe a 9ª Sinfonia de Beethoven. Vai nos comentários. Vai ter um idiota falando, puta bosta. Aí você fala, cara, se o cara acha o Beethoven ruim, então você fala assim, esse é o tipo de gente que você vai discutir, que você vai perder tem. tempo Não, discutindo. não vale a pena, cara. Não tem como. Vale, cara. Você coloca lá, sei lá, então você põe... Esses dias, né, que comemorou a morte, né? Comemorou não, né? Mas fez o Sim. aniversário da morte do Elvis e tal. E como aliás, Isso, né, Memphis. aqui, Tá aí. a cidade, eu fiz 2 vezes a Graceland, né? As 2, graças a Deus, como VIP, convidado Legal, pelos caras cara. que eu conheci. Então, assim, foi Deve ser uma experiência não, incrível, hein? Fantástica. Fantástica, porque a primeira que eu fiz foi muito legal, porque a primeira foi... Eu fiz meio com um tour Elvis, né? Então eu fui pra Tupelo, Tá. Mississippi, onde ele nasceu, porque eles têm lá a casinha que ele nasceu. Cara, a coisa mais linda do mundo. Que você vê a casinha humilde, simples, do lado da igreja. Eles preservam, tá até hoje lá, né? Pra visitação e tal. Aí a gente fez isso e depois fomos para Memphis. E Memphis você faz, evidentemente, os estúdios, né, cara? Legal. Claro. Principalmente o Sun Records lá, que é legal, do Sam Phillips e tal. Você conhece o estúdio. Coincidentemente, quando a gente foi a primeira vez, eu tava com uma camiseta do Elvis, daqui do Brasil, tal, que era uma empresa que fazia umas camisetas bem transadas. Eu tava com ela. E aí tinha uma menina que apresentava tal pra galera, porque sempre tem um guia. Sim. Ela mostrando pra gente e tal. E ela, puta, cara, adorei sua camiseta. Eu falei, sério? Ela falou, onde você comprou? Eu falei, no Brasil. Aí quando eu falei isso, ela era. Ela falou assim, eu sou brasileira, cara. Eu falei, jura? Ela, putz, mas eu moro aqui meio, essa camiseta ainda. Aí na hora, né? Eu falei, claro, você gostou da camiseta? Peraí. Tô a sua. Tirou? Dei Põe pra aí. ela. Fica uma amiga, até hoje em dia. Ela, Clara. Ela, você tá falando sério? Eu falei, claro, cara. Aí dei a camiseta pra ela, ela fui recompensada que ela me deu uma placa. Tem uma Legal. placa, aquelas placas de redondinha já com o nome do estúdio e tal, né? Ela acabou dando, então foi meio que uma troca. Aí depois, na segunda que eu fui, eu acabei fazendo tudo isso de novo e Graceland, só que dessa vez a gente fez como VIP. A Graceland. Então foi muito legal, cara, que deu pra conhecer todos os espaços, tranquilo. Você entrava pela porta de trás, então você não vai com a galera. Meu, sensacional. VIP do VIP. VIP VIP do VIP. Uma aula sobre Que legal, Elvis. velho. Aula. Aí, o que eu tava dizendo? Que era da coisa que eu fui comentar esse dia, porque eu fiz a matéria e fui colocar. Já vem. Se Elvis era um drogado satanista. Maurício, Falei, cara, o Elvis nem droga usava, velho. Você sabe do que o Elvis morreu, meu filho? uma coisa que chama atenção no Elvis, eu não curti muito o Elvis, mas assim, porra, sem palavra pro Elvis, Certo. né? Eu não sabia que ele não saiu dos Estados Unidos, cara. Não, eu só saiu. vi no filme isso, Não, cara. cara. Saiu, E Eu o- sabia que ele era global, não viajou o saiu. mundo inteiro. Não, velho. Cara, o Elvis, ele teve o melhor empresário do mundo e o pior empresário do mundo ao mesmo tempo. Ao Ele mesmo conseguiu. tempo, Ele era quase que uma Marlene Matos, o do Elvis. Ele não tem essas brigas hoje que estão assim. É quase sim, igual. é Você isso fala. mesmo. Porque por mais que tenha essa discussão, a Xuxa fala mal, a outra fala.
Cara, a mulher pode ter. A mulher é um gênio como É um empresária. gênio. Ela conseguiu fazer a Xuxa virar o que virou. Você fala, é um gênio. Então, assim, gênio. o cara era igual, né? O cara O é igual. Coronel era a O mesma cara- coisa. O cara é igual. Só que assim, cara, é muita judiação mesmo. Que você E fala, puto, nunca- Elvis, cara, puta, ele bombaria em qualquer lugar país do do mundo. Evidentemente que o cara ia lotar estádio. E não é só isso, né? Ele não fez mesmo show grande, cara. Porque ele não fez estádio igual o Beatles. Isso. Não. Era só coisa. Arena Isso, fechada. Fechada. E o fim, né? Que foi aquela história de Las Sim. Vegas. Las Fala, puta, Vegas, cara. lá. Aquilo era meio. Tudo bem, por mais que enchia, que lotava. Mas já era uma certa decadência. Sabe Sim. assim, era um negócio que você fala, puta, onde vai dar isso? Você percebe né, cara? onde não tinha mídia ainda, naquela época ainda. Mas o filme, só não se iluda muito que assim, apesar do filme visualmente ser muito bacana, eu sempre brinco com as pessoas e falo, cara, aquilo é um bolo cheio de glacê, entendeu? Tem muito glacê, mas conteúdo é nada, é bolo de padaria. Padaria. Porque assim, a história não tem nada a ver, os caras transformaram, eu sei porque eu li as duas bíblias do Elvis, né? Então assim, porra, cara, nada a ver. Nada a ver. Nada. Primeiro, aquela história dele com o B.B. King, né? Isso. Cara, Não é aquilo, eles não. se conheciam, mas nunca foram amigos na vida, nunca andaram juntos. Então, assim, ali puseram eles como brothers. Os caras estão falando, não, velho. Não é isso aí. A história não foi bem assim, entendeu? Olha. Então, assim, tem muita coisa que você vê no filme ali que não tem nada a ver com a história real, entendeu? Tanto que se você lê. Claro. Inclusive, que agora no Brasil eles lançaram, né? Sim. Lançou a primeira, agora lançou a segunda, que são Tá. dois volumes. Pô, ali você vê, cara, a história você fala. Legal, né? E nem o Elvis tinha aquela pose de coitadinho que os caras pregam também. Cara, ele não era, cara. O Elvis curtiu a vida, o Elvis viveu. O Elvis não era um coitadinho, entendeu? Tipo, porra, era um cara que simplesmente era aquela troca. Pô, o cara era empresário, por mais que eles tinham as desavenças, o Elvis se sentia seguro do lado Sim. do cara também. Porque Claro. senão ele vazava. Tinha dinheiro, entendeu? né? Vazava. Claro. O cara fala Claro. assim, mas ele estava preso, ele não podia largar o cara. Para, velho. Mas essa é a imagem que passa. Que passa é essa aí. Para, né, meu? O cara de burro não tinha nada. Aquela história, pô, eu tô aqui, tá rolando. Eu acho que é onde começou, assim, fazendo até uma briga de requebrar, né? Requebrar a carreira do Elvis. Foi quando entrou naquela história do cinema, cara. Porque é ali que pegou, entendeu? Porque ali era um tesão pessoal do Corona de colocar, do Parker, né? De colocar ele como ator e tal. Mas não era a vibe do Elvis, Não era, velho. Não verdade. era. Então você vai ali e você fala, porra, o negócio do Elvis era o palco mesmo. Era o palco né? mesmo. Tanto que quando voltou naquele show. Puta, demais. Puta regaço. Ele tava com medo, né? De falar, pô, Isso. será que eles vão gostar de mim Sim. ainda? Cara, você é um Elvis, Sensacional. irmão. Sensacional. A gente Imortal, tava vendo, né? a gente tava Imortal. vendo ontem, coincidentemente, como a gente tá indo pra New Orleans, eu falei, pô, eu queria ver alguma coisa de New Orleans de novo e tal. Aí fomos pegar o King Creole, né? O que saiu aqui com Balada Sangrenta, que não tem nada a ver o título. Pô, aí você vê, cara, o Elvis Garoto ali. Cara, o cara é um arregaço, velho. O cara é um arregaço. O cara cantando ali, você fala assim, bicho, é Marlon Brando, é Marilyn Monroe. Não interessa quem tá, a luz é dele. Você luz vai é falar, cara, mesmo um filme bobo, que cara, a maioria do Elvis, infelizmente, os filmes eram bobos, mas é ele, cara. É a imagem dele. A galera queria ver ele. Então, assim, é realmente uma judiação. E aí a gente vê isso que você tá falando. Você vai do Elvis e o cara começa a fazer várias críticas e você fala, cara, da onde você tirou isso? Sabe assim, tipo, da onde você tirou que o Elvis era... Não, porque ele morreu de tanto cheirar cocaína. Eu falei, cara, aonde está que o Elvis cheirou o cocaína? Eu queria que você me mostrasse, porque não existe isso aí. Registro nenhum tem disso aí, entendeu? Tipo, mas não, eu falei, ele morreu viciado em donuts. Não, Mas hater é hater em qualquer lugar do mundo. Os caras são chatos pra cacete. E aí de Memphis, nós vamos falar daqui, Do tiozão aí. do tiozão aqui. Como é que você chegou Cara, 15 anos, porra. aqui, estudando tanto? Da onde despertou essa Na verdade, vontade assim, de cara, conhecer e falar de Disney? Desde criança, assim, cara, eu sempre fui muito, muito fã do Walt Disney, porque meu saudoso pai, que infelizmente morreu muito jovem, mas, porra, ele nos alimentava com livros, com coisas, e a maioria era do Walt Disney. É, cara, Né? legal. Eu tô falando, eu Infância. vivi década de 70, 80, então assim, porra, o Walt Disney tinha um peso, apesar dele já Sim. ter falecido, o peso da obra dele era muito grande nessa época, entendeu? Muito diferente do que é hoje. É óbvio, muito diferente. Concordo. Então você fala assim, poxa, então eu sempre tive essa ligação com o Disney. E aí tinha o Clube do Mickey, que passava Isso. na televisão e tal, É verdade. Nossa. e a gente via a imagem desse sujeito. Porque hoje, a imagem dele, infelizmente, ela é muito apagada porque ela se tornou desnecessária para a Disney. Então, assim, eles não exploram muito a imagem do Walt Disney. Naquela época ainda explorava, isso mesmo mesmo. sendo... Ele morreu quando, Maurício? Ele morreu em 66, mas mesmo sendo pós-morte, né, 70, 80, a imagem ainda era forte. É muito forte. Se usava Verdade. muito. E era uma coisa que, assim, você tinha a Disneyland, que para nós era realmente um sonho, porque hoje, se você já até aproveitando o jabá, as empresas que você citou aí de coisa, porra, qualquer empresa dessa aí hoje consegue te fazer um pacote legal Claro. e você vai pra Disney. Com certeza. Não importa o que você vai dividir em 10, 12, 20, você vai. Vai. Naquela época, cara, era impossível
Quem você conhecia Nossa. que ia pra Disney? Ninguém, cara. Ninguém. O cara tinha que A ser gente contava no dedo os amiguinhos que podiam ir Alta pra Disney, socialite, né? socialite. Você tinha amiguinho seu que Cara, ia pra Disney? Porque eu cara... Eu não tinha, não. Eu sou de Guarulhos, da periferia de Guarulhos. Você, Cara, né? Play Não Center, tinha. meus amigos já não iam. Que tirar a Disney. Disney. Boa, Aí, ó. verdade. Então, assim, era uma coisa inviável. Isso, inviável. A distância é muito grande. Era. Mas tinha os Os tinha livros. história. Então, assim, eu me alimentava e a história dele de ser nos Estados Unidos, né? Que era o tio Walter, o Uncle Walter. Tal. Aqui, cara, também era. Porque, assim, a garotada ainda tinha essa afeição pelo trabalho do cara. Eu lembro que lençol era do Clube do Mickey, o travesseiro, as coisas. Então, assim, tinha ainda essa coisa em cima. E eu era muito ligado nele. E a gente era num restaurantezinho na Praia Grande, eu nunca me esqueço, cara. E o dono, acho que devia ter uma bala, óbvio. Ah. E ele tinha fotos, ele pregava fotos no restaurante de algumas atrações de Disneyland. Não era Disney World, Ok. era Disneyland. Disney. Ele fazia lá. Califórnia. Pô, eu via aquilo e falava, cara, é lindo demais. E aí eu lembro que todo mundo comendo e eu ficava aqui tão bobo olhando as fotos, babando ali. E eu fui para a Disney, obviamente bem mais velho, eu fui com 20, a primeira vez que eu fui com 24 anos. Eu já trabalhava, graças a Deus, já tinha meu dinheiro e falei, Quero ir. saber, quero ir. Quero ir. Já fazia parte da nata especial já, né? Eu falei, agora não, já posso ir. Ah, posso ir. Pô, e na boa, eu peguei dólar um por um. É por um. É Ajudava outra bem. história, velho. Ajudava eu bem. fui um ano, passou 2 anos, eu fui de novo. Porque era 90 e pouco. Então, assim, o dólar era um por um. Sim. Eu lembro até hoje que tinha, não sei se existe ainda, Dimensão Turismo. Não sei se existe. Puta merda, velho. Foi lá Existe? atrás, hein? Foi lá atrás. É. Foi Não, lá não existe atrás. A mais. Há muito dimensão, tempo. então, eu trabalhava, eu era É especialista da dimensão. É isso, a Muito dimensão doido, era porque eu fortíssima era- no mercado. Eu fui diretor da Bausch Lomb. Comecei como vendedor, Excelente. passei para supervisor, gerente, e novinho, consegui um cargo de direção lá na Bausch Lomb e tal, além de contato. Então eu, cara, Legal. viajava muito. Muito. E aí eu juntava as passagens, evidente, de milhas e tal. Tá. Aí quando eu tinha na mão, eu falei, bom, e agora pra onde eu vou? E eu já tinha ido pra Disney. Só que, cara, eu era tão obcecado, tão apaixonado. E até, só pra me entender, essa Disney que você tava indo até Não, então... não, Disney World. Disney World. Disney World. Disney World. Aí Legal. juntei de novo com essas passagens e Legal. tal. E eu falei da dimensão porque eu lembro até hoje. Foi Isso aí. R$700, porque era um por um. Um por um. E aí eu conseguia, fora a passagem, R$700, ingresso Ok. e tal as coisas. Falei, cara, vou pra lá de novo, Vou sozinho, lá. sempre sozinho. Aí fui Bora. de novo. Aí, lógico, você vai crescendo, ficando coisa. Aí eu quis conhecer a de Los Angeles, né? De Anaheim. Fui conhecer a de Paris. Aí Legal. você vai circulando. Você foi começando a conhecer o parque por parque. Mas aí já tinha essa paixão do cara. E aí, quando eu comecei a escrever, que eu escrevia muito para jornal e tal, aí virei articulista do Metro News, e era uma página por semana, e a minha página era mais lida, eu ganhava, era o cara que recebia mais e-mails, não sei o quê. Eu falei, pô, vou fazer um livro. E a minha ideia era dele. Eu falei, vou fazer um livro do Disney. Cara, só que eu sou muito perfeccionista, assim, muito, e obcecado. Eu falei, não, mas eu não tô preparado. Eu não sei nada desse cara ainda. Preciso saber. Você se Entender informar mais. mais, né? Óbvio. Mergulhar Cara, mais. O que a gente sabia era o superficial. Eram alguns livros que eu tinha visto, algumas pessoas falando, alguns docs, mas era muito superficial. Eu queria ver esse cara, quem é esse cara mesmo? De onde veio esse sujeito? Aí foi passando o tempo, lancei um livro, lancei outro, fui lançando. Quando chegou o 8º livro, que era do Disney, que foi... Na verdade, eu terminei de escrever ano passado e lancei esse ano, no começo do ano. Aí eu falei, pô, agora eu tô pronto. Só que eu fiz o quê? Em 2019, um ano antes da pandemia estourar, cara, eu peguei e fiz um tour Walt Disney. Porque a gente tinha feito, eu e minha mulher, a gente tinha feito a Rota 66 2 vezes. E aí eu falei pra ela, pô, vamos fazer de novo a rota, só que agora a gente vai fugir dela e eu quero fazer exatamente o rolê do Disney. Quero o quê? A rota começa em Chicago. Chicago, onde ele nasceu. Seu. Quero conhecer a casa. Olha que legal. Cara, fui caçar pra conhecer a casa onde o cara nasceu. Descobri onde era a casa. Não é aberta pra visitação. Eles estão tentando fazer um museu, mas ainda tá em negociação. Quem comprou foi um casal de Los Angeles. Eles são produtores de cinema. Compraram, mas Tá lá. tá bem cru ainda. Mas eu, né, meu, puta, ligeiro, já comecei Já a começou conhecer a correr todo atrás. mundo da rua, bater papo e tal. Quem é o cara? Quem cuida? Quem tá... Então, mas e o material disso aí? Tava onde? O material dele mesmo? Porque assim, Não, a então- casa não tinha nada. Não, isso que eu vou te falar, são várias coisas. Essa aqui não tem nada, porque essa é a casa onde ele nasceu. Seu. Casa É. de Chicago, casa de nascimento do Disney, que até hoje virou a Avenida Disney, então, a casa dele. Aí eu conheci o cara que toma conta. Tá, Gente boa pra cacete, o cara, conversei com ele, expliquei, ó, sou brasileiro, tô fazendo um livro, contei a história inteira. O cara foi muito simpático, falou, porra, você vai estar aí amanhã? Eu não ia estar, eu falei, vou, claro. Já vou chorar no hotel mais uma diária e tal. Vamos ficar, e o cara, gente boa demais. Abriu a casa, ficamos na casa, conhecemos tudo. Legal, beleza. Aí, de lá, cara, eu comecei a fazer o resto. Que era o quê? Marceline, Marceline, a grande esse que eu ia cidade falar, dele. a grande cidade dele. E Marceline eu dei uma sorte muito grande, porque eu fiquei muito amigo do Peter, que hoje não tá mais lá
ele é canadense, hoje mora no Canadá, mas era o diretor-geral. E foi ele que me pôs em contato com a Kay Malins, que é a dona do museu, a fundadora, que fez o meu prefácio, aliás, lindíssimo, diga-se de passagem, o prefácio desse livro. E a gente ficou muito amigo aqui, muito amigo mesmo, a ponto dela fazer o prefácio. A gente ficou muito amigo. Uma pontuação. Marceline, onde é a cidade que Marceline no Missouri. Missouri. Onde ele viveu. É a cidade que tem o trem, né? Que tem um trenzinho. Exatamente. O museu do Disney lá em Marceline, né? Que é o Hometown Museum. Isso. Ele é exatamente na estação de trem. Na estação de trem, desativada, né? Isso. E virou o museu dele. Aí, respondendo a sua pergunta, lá tem muita coisa dele. Acervo. Foi o primeiro. São 2 museus. Eu fui nos 2, são 2. O primeiro é esse aí. E o segundo é o Museu da Família, que fica em São Francisco. O de São Francisco, ele é gigante, obviamente, porque ele é da família. Então ele é muito grande. Tem muita coisa. Esse, que foi o primeiro, que é o de Marceline, que é o da Kay, ele tem também muita coisa pessoal do Walt Disney, porque a Kay era muito amiga do Walt, muito amiga mesmo, e amiga da Ruth, da irmã. Tá. Quando a Ruth faleceu, ela deixou tudo pra Kay. Mas ela já tinha conversado antes, falou, eu quero que você faça o museu do meu irmão. Então a Kay ganhou de presente todo o acervo. Todo acervo. E a Kay mora... Merecido. Merecidíssimo. Que a Kay é uma fofa, velho. E ela mora, que eu tive o prazer de ficar lá na casa dela, ela mora na Fazenda Disney, que era da família. Quantos anos essa mulher tem? A Kay, cara, deve ter hoje uns 72. Mas eu conheci a mãe dela. A mãe dela é mais legal. A mãe dela deve ter 93, 94. Cara, a mãe dela é espetacular, a mulher. Você troca ideia com a mulher... Lúcida? Cara, a gente ficou batendo papo, tomando cerveja e batendo papo, ela contando as histórias do Disney. E ela foi amiga pessoal e sócia do Disney. Então a mulher conhece tudo. E ela chora até hoje. Ela fala dele, a Dona Inês. Ela fala dele, ela chora. E você falou de lúcida. Cara, a mulher é demais. A gente batendo papo. Tem isso pra quem quiser, no YouTube. Tem um Lobo... Eu falei do Instagram. Mas tem um Lobo Mochileiro no YouTube, que é um canal que eu ponho vídeos de viagem. E tem esse meu papo com ela. Cara, essa mulher chora. Ela fala dele, eu juro por Deus. Ela chora, velho. Mas chora muito, falando dele. E aí acabou o papo, a gente bebendo, conversando. Demais. Falei pra ela, pô, o que você vai fazer à noite? Ela falou, hoje à noite eu tenho um date. Tenho um encontro. Aí eu falei, sério mesmo? Ela é. Cara, aí a gente foi à noite num bar com a Kay, com o Peter, todo mundo muito legal. E tava ela lá com o namoradinho dela, cara. Tá zoando, juro por Deus. Quantos anos tinha o namorado dela? Quantos anos tinha? Porra. Mais novo, mas ela gosta de garotinha. Deve ter uns 80, 82. Ela curte garotinha. Mas, uma fofura. Aí eu fui lá, dei de presente pra eles. Eu lembro que eu levei uns livros, né? Meus, tal, dei de presente pra ela e aí dei pra ele ele ficou todo contentinho. Então eu falei, juízo aí, hein, cara. Tô de olho em você, cuidado, tá brincando. Ele, não. Falei, leva ela pra casa direitinho e tal. Cara, que legal, velho. Que legal, velho. Uma simpatia. E essa cidade me deu toda a base. Claro, imagino. Toda a base. Tanto que eu fiquei amigo. Claro. E por isso que o nome é a Árvore dos Sonhos, porque vem de Dream and Tree, que é a famosa árvore onde o Disney ficava e tal. E aí ficou a Árvore dos Sonhos. O título quem deu até foi minha namorada que falou, pô, título tem que ser Árvore dos Sonhos, cara. Eu falei, puta, então matou. O título eu já sei. Já sei. O resto a gente desenrola. Então assim, aí depois eu fui fazendo as outras coisas, que era o quê? Fui no Museu da Família, né? Graças a Deus conheci um dos netos, fui por intermédio dele. Também tive uma visita VIP, que foi lindo, que foi no dia do meu aniversário. Foi muita coincidência. Assim, eu cheguei lá no dia 9, e aí... Conseguiu a visita? Eu fiz no dia 9, e aí queria conversar com ele, mas não dava, era difícil. Aquela história, né? Sim. Família não é um Disney. Quando eu consegui falar, o cara era dia 10. Aí eu usei de argumento. Falei, pô, hoje é meu aniversário. Me ajuda, velho. Quebra essa aí, pô. Cara, me ajuda aí, irmão. Aí atendeu e foi a coisa mais linda. Eu nunca vou esquecer, velho. Quando eu cheguei lá, tem um livro que eles lançaram do Andrés Deja, acho que é Andrés Deja, que é um livro sobre o Mickey. Capa dura, lindo pra cacete, cara. O cara me deu de presente, assim, o livro. Juro, eu tava babando naquele livro, que pra gente é caro. Claro. Pô, acho que custa $80. $80. Mas pra nós, cara, eu olhei e falei, puta, muito caro. Aí, tipo, o cara me deu de presente o livro, o DVD que eu já tinha assistido, né, cara, do filme e tal, que até tem a Kay. Pô, e aí foi lindo. E aí conversamos, batemos papo. Lógico que você lá também se emociona muito. Claro. Não tanto pelo papo com o cara. Sim. Não é tão. Não vou mentir, não é tão carinhoso quanto a Kay, que virou amiga de fazer prefácio de quando vir pro Brasil, provavelmente vai ficar na nossa casa, que a gente já convidou, ela já topou. Então, assim, é outra história. O cara é mais assim, evidente. Mas o museu, eu acho que ele emociona um pouco mais, porque ele já é feito para isso. Vou dar um spoiler aqui, né? Quando você tá dando um rolê e tal, tem muita coisa, tem toda a história do Walt Disney ali. Ali é uma aula. Mas no final, cara, tem tipo objetos pessoais. Então, por exemplo, tem o óculos dele, o último óculos que ele usou. Tá lá. Só que em frente ao óculos, os caras colocam aquela foto. Tem uma foto que ele tá sentado numa pedra, que foi a última viagem que ele fez, chapeuzinho de pescador e tal. E tem o vídeo que ele fala, porra, cara,
Não dá pra você não chorar, irmão. Não dá. Você vai olhando pra galera, é todo mundo chorando do teu lado. E eu que já tava focado e já tinha estudado esse cara que nem um louco, tinha lido, pô, tem a bibliografia aqui, pô, todos os livros que eu li. Então assim, porra, cara, eu já conhecia muito sobre esse sujeito. Pô, bateu aquilo, cara, mas eu chorava tanto, parecia um parente, tá ligado? Parecia um parente. Tanto que os caras falam assim, pô, mas ele é tão perfeito. Eu falei, cara, ninguém é perfeito. Eu falei, a questão não é ser perfeito. Sim, com certeza. Pô, é óbvio que o cara tem defeitos, como todo mundo tem. Eu falei, mas para o que ele se propôs, de boa, velho. O cara foi parte positiva dele, né? O cara foi brilhante, o cara foi genial. Brilhante. A ponto de, você pega a Inês, cara, ela chora até hoje pra falar do cara. O cara morreu em 66. Isso. Ela chora hoje. Se você pegar artistas, eu sempre comento do Floyd Norman, que trabalhou com ele, que é o primeiro desenhista negro da Disney, que ele sempre desmente, no livro tá isso, essa história que o Disney era racista. Ele fala, socialista, né? Socialista. Ele fala, da onde Já tiraram essa Da asneira? onde ia sair? É muito louco, que ele fala assim, cara, eu sou o primeiro artista negro contratado pela Disney por ele. E foi ele que me deu um lugar maior do que eu merecia. Ele falou, porque eu estava só desenhando. Ele era in-betweeners. Olha. Aqueles caras que só fazem, tá ligado? Você faz o desenho e tal, o cara só vai lá e retoca pra você conseguir passar pra outra página pra fazer um movimento. Pô, ele passou o cara pra criação de histórias, porque ele viu que o cara era bom de história, tal, não sei o quê. E o Floyd, até hoje, ele defende com unhas e dentes o Walt Disney. Qualquer Legal. cara que fala, ele... Tá vendo aí, galera? Não, até aconselho. Tem no Facebook, tem a conta do Floyd, que o Floyd eu acho que o artista da trupe antiga é o único vivo até hoje. Porque dos Nine Old Men, todo mundo já morreu. Tá. É o único cara. E assim, é sensacional o cara contando. Então, assim, Legal. Se você for parar pra pensar, você pega o documentário dos Nine Old Men, todos quando falam dele, o Mark Davis, que pra mim é o maior gênio da história, assim, um cara simplesmente genial, e era um dos Nine Old Men, cara, ele chora muito. Litros ali. Cara, porque ele fala, porra, o cara era um gênio. Gênio, o cara sabia. Fora do seu tempo, né? Fora do tempo. Fora do tempo. O cara sabia as coisas. Então, assim, o cara vai olhar, ele vai pegar, por exemplo, o Mowgli, que foi o último trabalho dele, que ele não viu, evidentemente pronto, porque ele morreu antes, mas foi o último trabalho com a mão do Walt Disney. Porra, cara, ele cata aquilo lá e fala assim, não, essa história não tá legal, velho. Vamos mudar. Tá faltando o seguinte, o Balu, esse urso aqui, eu já sei, meu. Vamos chamar o fulano de tal, que é cantor e que ele é meio malandrão, ele vai pôr aqui um lado mais malandro, e o urso vai ter que fazer... Cara, ele já começou a criar... E aí hoje você vira e fala assim, puta, quem você mais lembra no filme do Mowgli? O Balu. É o urso, é óbvio. Então assim, ele tinha umas sacadas de gênio. Se você pegar, no livro eu conto tudo isso em detalhes, mas se você pegar, por exemplo, Pinóquio, né? Se você ler a obra do Collodi, a original, não tem nada a ver com o desenho. Porque não, porque o Pinóquio do Collodi, o Pinóquio original, ele é muito ruim. Ele é tipo Chuck, o boneco assassino. O grilo falante morre logo no começo, cara, com uma martelada do Pinóquio. O Pinóquio dá uma martelada. Pinóquio é ruim, juro, ele é ruim. Ele é ruim, ele judia do Gepeto pra caramba. É o Chuck. Matar minha infância. Matar a infância do cara, eu sei que ficou triste agora, velho. Vai chorar, A diferença você tem que focar no Pinóquio e do Walt Disney. Do Walt Disney, lógico. Por isso que eu tô te falando da genialidade do cara. Quando ele leu o livro, ele falou: esse livro é bom, dá um belo filme. Dá um belo filme. Só que precisamos mudar algumas coisas. Por exemplo, por que o grilo falante morre se, do meu ponto de vista, ele é o principal personagem dessa história? Como assim, Walt? Como ele é o principal? Sim, porque ele pode narrar essa história. Ele pode ser o narrador, ele pode contar essa história. Cara, o que o Disney fez? Ele transformou um personagem que morre nas primeiras páginas num protagonista da história. O Pinóquio não é o protagonista. O protagonista é o grilo. O grilo conta a história. O Pinóquio é um coadjuvante que o grilo está contando a história. Pô, aí o cara vira e fala assim, só que eu não quero dublador. Eu quero um cantor. Aí chamou o Cliff Edwards, que era um monstro, que era o famoso rei do ukulele. Pôs o cara pra cantar, velho. Pô, então cantou When I Wish Upon a Star. Puta Oscar, mais do que merecido. E a canção virou hino da Disney. Até hoje a Disney toca essa porra. Você vai lá e... virou. É isso aí. Então você fala assim, quebrar a quarta parede. Qual foi o primeiro personagem da história a quebrar, a falar com o público? O grilo. O grilo fala com você. Você tá no cinema... Ele tá falando comigo? Tipo, o grilo tá falando com você, cara, o tempo todo. Então, assim, é muito. O cara é muito além. É isso que eu tô dizendo. Ele é muito além da frente. Ele era muito fora. Cara, ele era fora da casa. Fora da casa. Fora da casa. Fora da casa. O cara, é o que eu falo pra todo mundo. Às vezes o cara fala assim. Graças a Deus, as críticas, graças ao bom Deus, desse livro todas são excelentes. Você viu do Pânico lá do Emílio? Sim. Só o que o Emílio falou, não precisa mais nada, né? Porque eu fui no Pânico e o Emílio falou, velho, o Emílio é muito fã do Disney. Eu não sabia. E ele falou, cara, eu li muita coisa dele. E vou falar pra você. Seu livro é o melhor, assim, disparado. Poxa. Ele falou. E outro cara que fez um elogio que eu achei o máximo, que é o dono da Icon, que eles fazem aqueles bonecos, né? E eles são representante oficial da Disney aqui.
E eu conheci o dono, gente boa demais. Ele falou, ele quis me conhecer. Eu achei o máximo, assim. E ele falou, cara, eu tenho não só livro, ele tem autógrafos do Disney, porque ele comprou em leilão, Olha ele que mostrou. Meu, eu falei pra ele, porra, velho, caramba, deixa pra mim essa porra, né? Coloca lá no Dá pra mim, né? Dá pra mim. Aí ele mostrou, ele falou, cara, porque teu livro tem emoção. Ele falou, porra, eu me emocionei lendo o seu livro. Eu falei, porque foi escrito com emoção. Porque foi um livro que eu escrevi por amor do cara. Então, assim, eu não quero saber. Ah, mas ele fez muita. Cara, não me interessa o que ele fez de cagada. Não é problema meu. Eu tô contando a história desse cara. Todo mundo faz cagada, pô. Todo mundo mundo. Eu quero faz. saber a história do menininho que nasceu em Chicago, duro, pobre, sem porra nenhuma no bolso. Aí o cara vai abrindo empresa e vai quebrando empresa. Vai abrindo e quebrando. Quebra outra empresa e vai abrindo. Mas o cara não desiste Nunca. E o cara tem um otimismo que, assim, pra mim é uma lição. Pra mim é uma lição. Quantas vezes ele quebrou? Quebrar oficialmente, 3. Mas deve ter quebrado muito mais. Muito mais, né? Muito mais. E só não quebrou a Disney porque já tava com o Roy. Isso. E o Roy segurava as broncas e falava... É o irmão dele. É o irmão dele. Era o anjo do cara. Aquela parte do pânico lá, do pântano, que eles criaram lá, o empreendimento. As empresas. É real. As empresas. Você conhece a história? Isso é real. Se você entrar na Disney... Pode se você contar. entrar na Disney, eu conheço a história, deixa ele contar. se você entrar na Disney World hoje, pra quem estiver indo, você vai na Main Street, as janelas têm o nome, evidentemente, do Disney, do Roy. Cara, tem o nome das empresas lá. Porque foram todas empresas de fachada por uma razão muito óbvia. Se eu falo que eu sou o Disney e quero comprar terreno, os caras vão inventar, velho. O preço, faca. tipo, 20 vezes mais. Só um parênteses, é o que a Faz mãe da Kay... sentido mesmo. É o que a mãe da Kay fez. A fazenda que eles moram era do Walt Disney. O Walt Disney, obviamente, quando era criança, com 10 aninhos, ele saiu dessa cidade. Os pais venderam a fazenda, já não era mais deles. Quando ele já estava rico, famoso e poderoso, ele nunca abandonou Marceline, que é a cidade que ele mais amava. Por isso que muitas pessoas se enganam e pensam que ele nasceu lá e não nasceu. Não nasceu em Chicago. Ele virou e falou pra Kay, pô, vamos fazer o seguinte, eu quero montar um parque novo. Qual era a ideia do parque? Era um parque tipo... Fazendinha, sabe essas fazendinhas Beto Carreiro? Ele queria fazer uma fazenda. Olha isso, cara. Para as crianças terem contato com os animais, coisa que ele achava que com o tempo, olha a genialidade do maluco. Olha a genialidade do cara, velho. As pessoas iam perder. E perderam. Então ele falava assim: olha as pessoas isso. com o tempo não vão perder. Não vai ter criança, vai ter contato com galinha, com vaca, nada disso. Então eu quero fazer um parque para isso. Qual era a ideia? Eu quero comprar fazenda. Se eu pedir, os caras vão chutar o pau. Aí ele chegou no marido da Inês, pai malandreado, da Kay, hein? Olha, malandreado. pede você compra. Eu te pago e a gente é parceiro nisso. Fechou. O cara comprou. Aí, por isso que ela chorou. Dando um spoiler da história. Ela me contando essa história, a mulher chorava porque ela falou, cara, ele ligou pra gente, depois de um tempo falou, eu tenho uma notícia boa e uma muito ruim. Puta. Ela falou, qual é a boa? A boa é que eu não vou fazer o parque, não vou ficar... Mas como isso é boa? Calma. E vocês vão ficar com a fazenda. Faz o que você achar melhor, tal. Eu não posso fazer mais nada. Qual é a ruim? Tô morrendo. Porque ele descobriu muito rápido que ele morreu. Porra, a mulher conta isso. Claro. Mano, já chora demais. Assim, tá? Você vê até Ele morreu quantos anos ele morreu? O Walt Disney morreu com 65, cara. Morreu cedo, né? Ele morreu cedo. Ele morreu cedo e assim, o que dá mais dor de saber, mais dor, é que era um cara que, assim, de verdade, isso não é um jargão falso, não, velho. Ele tinha muito ainda a fazer. Muito. Esse cara, ele era indomável. Assim, ele tinha muito a fazer porque, mesmo quando ele descobriu da doença, quando ele sabia que estava mal, ele já tinha 3, 4 projetos já engatilhados. Inclusive o da Disney, que você acabou de falar, dos pântanos e tal. Inclusive, me corrija uma coisa. Então, eu não sou o especialista. Imagina. O especialista nesse destino aqui é você. Se não me falha a memória, ele não chegou a ver pronto os parques de Orlando, não foi isso? Não, claro. Isso, porque ele morreu. Não, ele morreu em 66. Os parques são de 71. Ele não viu né? nada, os parques são de 71. Na verdade, a história dos dois irmãos é tão fascinante, que o Roy que abriu, né? O Roy não tinha nada a ver com isso. Não era a praia do Roy. O Roy não era um homem de frente. Isso. Não é o visionário. Não. O Roy era um homem de bastidor, um homem de grana, era o cara que controlava o Disney. Executava, ele executava. Para, Ezequiel, para de gastar, velho. Isso aí, é o cara que controla. O Walt Disney era um cara muito forte. Era tipo macho alfa mesmo. Então, assim, ninguém tava à frente dele. Era impossível. Então, assim, tipo, o cara era ele que liderava tudo. E o Roy, irmão, vai na manha. Nós vamos quebrar. Entendeu? E mesmo assim não conseguia, viu? Falava, mas também não dava, porque o Walt Disney driblava ele e fazia. E aí ele corria atrás pra arrumar o dinheiro. Então, assim, tinha. Cara, quando o Walt Disney morreu, porra, o Roy, isso é muito foda. Cara, o Roy assumiu a bronca e falou, eu vou inaugurar esse parque. E detalhe, em nenhum momento o parque chamaria Walt Disney World. Nada. Em nenhum momento. Não, o nome não era esse. E aí ele falou, vai se chamar Walt Disney World em homenagem ao meu irmão. Eu vou fazer esse parque. E durante 5 anos, ele trabalhou que nem louco, literalmente pondo a mão na massa, coisa que ele não fazia.
Mão na massa mesmo, capacetinho e lá com os engenheiros, com os caras, tudo montou a equipe, fazendo. Quando inaugurou, em outubro de 71, Isso. o cara foi lá falar, pôs um Mickey do lado dele que ele falou, eu não me sinto seguro, eu preciso ter um Mickey aqui pra pensar que o meu irmão tá comigo, porque não é minha área. Não é eu minha sou um área. cara Olha, diferente. velho. Que top, Cara, velho. Que quando top. acabou, inaugurou em 1º de outubro de 71, velho. Esse cara morreu em dezembro. Foi O Roy morreu em dezembro. Foi. Tipo assim, meu, é coisa de destino mesmo. Destino, irmão. velho. Não tem o que falar. Tanto que a repórter perguntou pra ele assim, por que você, no dia do... Por que você decidiu, cara? Você não é, você é um homem de finanças. Tá? Ele falou assim, porque eu tinha muito medo de morrer, encontrar meu irmão em qualquer plano. E ele fala, o que você fez com o pai? Cobrar a missão. Então ele falou, eu cumpri a missão, eu terminei, E eu o pai fiz, que eu entreguei. resolvi. Então assim, cara, Tá em é paz. espetáculo. A história desses caras, assim, não fudido. tô fazendo jabá do livro não, mas Não. assim, de verdade, a história desses caras é muito linda. De verdade, é linda, é uma história bonita de irmãos. Você fala assim, cara, que coisa linda esses dois, velho. Pô, e tinha mais Maurício, irmão, né? Não só eles. A história do Mickey. A construção do Mickey. Como é que foi? Então, a questão do Mickey também é um lance interessante. Assim, Porque nunca... Você sabe? Eu conheço um pouco. o primeiro personagem do Walt Disney, o primeiro personagem foi um gato. Chamava-se Julius. Era um gatinho. Porque ele tinha... O Disney, só pra fazer um paralelo assim, meio rápido, o que acontece? Quando ele começou a entrar nessas de animação, o Fletcher, que era um cara que fez o Popeye, fez a Betty Boo e tal, ele tinha um personagem que chamava-se o Palhaço Coco. E ele criou uma história que era o quê? O Coco, ele saía da tela, saía do papel e circulava pelo estúdio. Então o Walt Disney achou aquilo genial. Falou, pô, que legal, o cara tirou o personagem animado e o animado tá no meio das pessoas. Eu gostei muito, mas eu quero fazer diferente. Eu vou fazer ao contrário. Uma pessoa entrar no mundo animado. O que a gente viu no Cilada para Roger Rabbit, que aliás é dedicado ao Walt Disney, e o Spielberg e o Zemeckis sempre falou que são muito fãs do cara. Até, aliás, o maior filme da história, de acordo com o Spielberg, é Fantasia, então você vê que ele gosta. Ele virou e falou assim, pô, eu vou fazer isso. Aí eles cataram uma menininha de 4 aninhos e tal, e fizeram a Alice Comedies, que eram as historinhas dela no meio desse mundo animado. Boa. E aí tinha o personagem, que foi o primeiro que Cara, ele que criou. louco, velho. Era o Julius, mas era o gatinho. Calma que você vai ver. Quando eles começaram a distribuir isso, a Margaret Winkler, que era a mulher da distribuição e tal, falou, porra, cara, tem um negócio melhor, eles eram da Universal, que hoje é concorrente. Né? Isso, concorrência. Você precisa fazer o seguinte, você precisa fazer um personagem, tipo um gato... o Júlio já era uma cópia do Gato Félix, mas Isso. ele falou, você precisa Nossa, fazer um Gato personagem Félix, velho. que não merda, seja velho. gato, que não seja coisa, pra gente tentar criar. Então, aí eles fizeram o Oswald, o Coelho Oswald. Coelho Oswald. Fizeram o Coelho Oswald e tal. No começo não vingou muito, ninguém queria muito, porque, enfim... Você já viu ele? O Oswald? Aqui, ó. Tô lembrando. Aí, ó. Está aqui, ó. É esse aqui. Pra galera ver. Esse aqui é o Oswald. É esse o primeiro Mickey. Esse é o Oswald. Ah, tá. Era um Ele coelhinho. é compridão. Era um coelho, então. Era um coelho. Era um coelho. Era um sortudo. coelho. Coelho Não era um sortudo. rato. Isso. Era o nome. Aí fez o Oswald. Eu tô contando a história muito resumida. Sim, sim, sim. No livro Não. é muito detalhes. Aqui é muito resumido. Construiu, fez isso. Começou a bombar. Eles se basearam um pouco nas histórias do Buster Keaton, tal. Legal. Faziam os desenhos naquela mesma pegada, né? Começou a bombar. Cara. Só que o Walt Disney pensou e falou assim, pô, meu... Agora eu quero aumentar aqui o estúdio e tal, eu quero ganhar uma grana maior, porque não tá dando e tal. E foi conversar com o marido, aliás, xará do Walt Disney, Walter, marido da Margaret. Pô, quando chegou lá, velho, o cara simplesmente olhou pro Walt Disney e falou, irmão, não tem acordo, você não vai ganhar mais nada. Não, mas eu quero... Não, você não vai ganhar mais nada, você não tá entendendo. Você não vai ganhar mais nada mesmo, porque eu não preciso de você, eu já montei um outro estúdio e você tá fora. Ele montou muita estrutura pra eliminar o cara. E eliminou, porque no contrato... O personagem era da Universal, não do Walt Disney. Foi a primeira comida de bola do Walt Disney. Ele comeu a bola. Não sabia. Ele não sabia nem como contar isso pro Roy. Porque depois dessa data é óbvio que o Roy nunca mais deixou ele assinar nada sem ler. Falou, Sem ler. eu leio. Você só faz as coisas. Então, assim, porque deu merda. E aí fizeram tal, porra. Ironicamente, né? Depois eles perderam esse personagem. Então perderam tal. Ironicamente, há pouco tempo atrás, o Bob Iger, que é o presidente atual tal, trouxe de volta o coisa pra Disney, mesmo. né? Porque É o isso aí. personagem ficou apagado por um bom tempo, aí foi pra Tóquio, fez muito sucesso em Tóquio, muito sucesso no Japão, começou a funcionar. A Disney começou a falar, opa, tá começando a funcionar esse personagem aí. Eles iam fazer um joguinho, que era um jogo, um videogame e tal, que era o Mickey contra uns personagens da história do Mickey. E, pô, faltava o Oswald. E aí eles deram muita sorte, porque como a Disney é dona do canal de esportes lá tal, e a Universal tem a NBC, eles queriam um apresentador, tipo, aí trocaram. Falaram, beleza, você me dá esse apresentador aqui, que eu te dou isso aqui. Oswald. Pronto. E fez essa troca. E Caramba, ficou. cara. Essa eu pulei pra Sim. frente, mas a história do coisa, quando acabou, o Oswald ele foi embora pra casa e falou,
ferrou, cara. Ferrou A gente tudo. não tem mais o nosso ganha-pão, que é ele. Então, perdeu tudo. Perdeu né? tudo. Aí juntou com o Ubi Arx, que era o gênio por trás do Walt Disney. Vale lembrar que o Walt Disney nunca fez nada sozinho. Nunca. Esse papo... Isso sim, eu vou falar que muita gente fantasia... O Mickey não foi criado pelo Walt Disney. Esse coelho não foi criado pelo Walt Disney. Então, assim, tem o Walt Disney e tem o Ubi, que era a mão do cara. Os desenhos era ele que fazia. O Disney dava ideia. E se a gente fizer... Oh, peraí. Vamos fazer. Isso! Então, assim, então tem essa parada. Aí eles começaram a criar um ratinho, que era o Mickey. O Ubi Arx desenhou e o Disney deu a ideia. Inclusive, a família hoje não esconde mais isso. Tá, Tanto que no legal. Museu da Família tem o desenho. Tem o desenho lá. Do Ubi Arx. Ele dividiu a tela em 4, né? O papel em 4 e desenhou 4 Mickeyzinhos. Isso. Pra eles escolherem então. Então, antigamente a família tinha uma. Hoje não, hoje todo mundo Já aceita sabe. falar. Liberou geral. Liberou Isso geral, aí. porque assim, cara. Para, velho. Depois de internet, depois de um monte de coisa, os Isso. caras sacaram que não ia dar pra enganar. Uma hora eu descobri, entendeu? Porque o Ubi, cara, é um gênio. Gênio, assim. Gênio. Eu ouso dizer que na parte de animação, ele é muito mais gênio que o Walt Disney que qualquer outro É o cara. melhor da Ele história. É o melhor da história. Ele era o cara. Só que ele era discreto, cara. Ele era um cara muito de boa. Então, assim, tipo, ele não entrava em atrito. O Walt Disney queria uma coisa, beleza. faz cara. aí. Pô, faz aí. Paz e tudo amor. bem. Paz e amor, entendeu? Tanto que, o cara ganhou 2 Oscars, cara. Nenhum Oscar graças ao Walt Disney. Se vocês assistiram Os Pássaros do Hitchcock, aqueles pássaros foi criação do Ubi Arx. Do cara. Ele era um puta gênio de fotografia de cinema. Então, assim, era um cara genial, criou a multicâmera. Então, assim, era um puta. Era Caramba. gênio. Esse era gênio mesmo. Então, o Disney também sempre teve cercado De pessoas de muito... bons profissionais. Então, assim, talvez o maior talento dele Foi juntar pessoas foi especiais. juntar pessoas. Time bom. Tem um monte de curso aí que vende. Alguns são meus amigos, então não vou nem falar nada, mas tem muito picareta vendendo, não sei o quê, aprenda a imersão, Disney e tal, usa e os babacas vão lá e pagam, e você fala, velho, o cara não sabe nem o que ele tá falando, ele não sabe nem O cara quem não é o perdeu Walt emprego Disney. assim, pô. Vão perder emprego. Nada, não sabe nem quem é o Walt Disney, entendeu? Então assim, você tem que ver e falar, pô, irmão, analisa a história com cautela. Que eu cheguei a ver um cara, eu juro, porque eu não tô mentindo, no Instagram, quem tiver curiosidade, se fuçar vai achar. Tem um maluco lá que ele tá dando esses cursos aí, Ok. um monte de gente assistindo e tal. O cara teve a moral de gravar um vídeo dele na Main Street, em Walt Disney World, e falou, aqui, essa sacada que vocês estão vendo, o Walt Disney gostava de ficar muito aqui, analisando as coisas. Eu falei, porra, é o Chico Xavier, o Walt Disney ali. Pra ter os insights, Cara, como Não, assim? não. O único lugar que o Walt Disney pode ter frequentado de Walt Disney World é a Mansão Assombrada. Mansão Tudo bem, assombrada, no máximo. Só, porque eu falei, como, velho? Ele tava morto. Como Tá é que ele morto. já tava lá? Então, Não assim, tá, e não tem como, gente. aí o cara fala e os trouxas acreditam. Fala, Não que tem como. legal, o cara falou. Aí vai passando Não. a mentira, né? Pra um monte de gente e tal. Só vai aumentando, né? Só vai Só vai aumentando. aumentando. Então, assim, o legal é você contar Claro. a real sobre o cara. A história Fala, verídica. cara, a É o história que essa. você fez Eu aqui. fiz aqui. Isso aí. A história é essa, você vai ler desde o começo da vida desse sujeito, ele trabalhando de entregador de jornal, ele dormindo na rua, ele Caramba, comendo velho. comida do lixo, sim, aconteceu. Várias coisas até chegar a ser quem era. O que é uma coisa interessante também, que mesmo muito rico, mesmo muito poderoso, cara, o Walt Disney sempre foi um cara humilde. Por incrível que pareça, ele sempre foi um cara humilde. O cara Manteve o tranquilão. DNA dele lá. Falava, recebia todo mundo, falava com todo mundo. Cara, o cara teve a mesma esposa a vida inteira, nenhuma acusação, nenhuma. Não era acusação- bagunceiro. Não, nenhuma acusação. Trabalho, casa, trabalho, casa. Trabalho, casa. Nenhuma acusação de adultério, de qualquer coisa. Você fala assim, cara, você não tá entendendo quem era o sujeito. Tipo assim, ele podia, quem ele quisesse, as mulheres mais lindas do mundo, as atrizes, todas babavam por ele, porque ele era o Walt Disney, ele era um cara poderosíssimo, cara. Então assim, e sempre era um cara isso mesmo, o cara acabava, ia pra casa, sempre ligado nas filhas. Isso as próprias filhas sempre falaram, cara, paizão, almoçava não, perdão, jantava com as meninas todos os dias, perguntava como foi seu dia, o que você fez hoje, quero saber. Então assim, cara, legal. era um cara muito familiar, entendeu? Legal. Muito familiar, uma coisa que hoje não é assim, é mais difícil você encontrar alguém, principalmente nesse meio, Claro. que seja dessa forma, entendeu? Então, assim, mesmo naquela época você fala, mas também só tinha. Não, ele era amigo do Chaplin e o Chaplin era o oposto dele. Isso. O Chaplin, né? O Chaplin era putanheiro, era bem diferente dele. Mas eram amigos, se respeitavam. Se respeitavam. Não eram amigos de frequentar casas, mas sempre foram íntimos e o Chaplin ajudou ele. O Walt Disney nunca ajudou o Chaplin porque nunca precisou. Mas o Chaplin ajudou ele inúmeras vezes. Olha Então, aqui. assim, tipo, foi um cara que. E era legal porque o ídolo do Walt Disney era o Chaplin. É o Chaplin. Porque o Chaplin é mais velho. É. Então o Walt Disney criança, o Chaplin já era o Chaplin. Porra, e o cara conseguiu falar, pô, hoje o cara é meu amigo e me salvou duas pizzas grandes e o Chaplin foi lá e salvou o cara. Bancou. Que são coisas também que eu te falo, que isso só você estudando muito sobre o cara. É. Muita gente não fala disso. Tem cara que nem imagina que eles eram amigos. Eu lembro que eu não sei por onde eu falei uma vez, o cara fala besteira, eles nem se conheciam. Eu falei, falou Einstein. Nem se conheciam. Aí você mostra as fotos dos caras, o cara fala Cara, que é que louco montagem. isso, cara. Que louco. Eu falo, não,
Só a distribuidora do Chaplin é quem distribuía os filmes do Walt Disney no começo. Eles não se conheciam. Conheciam. Todos Como não? os desenhos do Mickey, o Chaplin exigia que passasse antes dos filmes do Chaplin. De Chaplin. Eles não se conheciam. Quando teve a Branca de Neve, quem tava lá na festa? Chaplin. Quando teve o primeiro prêmio do Walt Disney Galdor, quem entregou? Chaplin. Aí você fala, não, eles não se conheciam. Sério, você tá inventando isso. É foda. O que me chama a atenção, Maurício, assim, eu não conheço, conheço longe de conhecer a história A como gente você conhece conhece, o parque longe. de visitar. Eu Mas já assim, fui. Eu já fui claro. inúmeras vezes, acho que você quer também. O que me chama a atenção é assim, o cara morreu em 66. 66. O irmão morreu em 71. 71. E essa cultura que perpetuou, Isso, cara, porque são coisas distintas, não Coisas são? distintas, cara. É que assim, o cara conseguiu construir, a verdade é uma só, né, cara? O cara construiu um império de comunicações, assim, porra. O legado, né? praticamente O legado. imbatível, O né? legado, cara. Se você falar assim, pô, mas hoje não é a mesma coisa. Cara, hoje a concorrência também é Mudou. maior, obviamente. E assim, é difícil, entendeu? As mídias. Porque eu vejo que muita gente critica a atuação, a gestão atual, tal, que eu também, muita coisa eu discordo mesmo, mas quem sou eu, velho? Eu discordo, mas eu falo assim, ao invés de ficar reclamando na internet, falar, cara, quem sou eu perto do Bob Iger? Eu sou uma formiga, velho. O cara, eu vou ficar discutindo. Se eu fosse tão gênio e achar que tudo que ele faz é errado e eu que tô certo, eu tava no lugar dele. Então, assim, se o cara tá lá, alguma coisa o cara Tem mérito, né? Tem mérito, pô. Você fala, o cara tá há 15 anos lá trabalhando na empresa, como CEO, sai, entra de novo como CEO. Você fala, bicho, alguma coisa esse cara tem, irmão. Eu li a E biografia o desafio dele. é grande, pô. É, meu. Sim, eu li a Desafio é biografia grande. do cara. É óbvio que é diferente. Eu li a bio dele e tal. Tem muitas coisas interessantes até pra você entender um pouco da cabeça do cara. Só que assim, é óbvio que são personalidades amplamente distintas. Não tem nada a ver. Nada a ver. O Iger não é um criador, o Iger não é um visionário, o Iger não é um sonhador, o Iger é um executivo foda. Vou falar o português, cara. Isso O aí. cara é monstro. O cara é um executivo e fala assim, cara... Ah, mas a Disney tá dando prejuízo. Irmão, se tivesse dando prejuízo, os acionistas vazavam. Vazava. Se os caras não vazarem, é porque assim... Tá dando prejuízo pra você, mas pros caras não deve estar tão ruim, porque senão o nego mandava ele embora amanhã. E chamaram ele de volta. Foi o inverso. Então, assim, por mais que você ache que conhece, você não conhece. Eu vejo um monte de cara xingar, mas você não sabe o que Eu tá acho que assim, eu tô falando como, Claro. como turista aí, vamos falar. Sim. Você falou tudo. Quando isso começou lá atrás, ela era sozinha, tanto sozinha. na Califórnia quanto em Orlando, né? Vamos Sim. falar assim, os maiores Primeiro parques. parque temático. Os maiores parques. Pelo menos nos Depois Estados Unidos. veio a concorrência. Sim. E ao longo desses anos, desde 1971 para cá, vamos falar assim, a própria cidade vem mudando, a concorrência vai aumentando, entraram os aquáticos, entraram outros parques. Então é óbvio que a companhia precisa dar uma atualizada e não tem como manter aquela característica que era de 1970. Mas aí é um tiro no pé. Aí é meio Coronel Parker, meio Elvis. É a Meio mesma coisa que a Elvis. gente tava falando. É um tiro no pé, porque os caras... Assim, a minha crítica é... Os caras focam... Não tô falando da gestão. Isso, mas se você puder evidentemente falar... que a gente vê que tem muito profissional que eles estão colocando lá, que verdade seja dita, são incompetentes. E a gente sabe que são incompetentes. Então assim, pô, o cara tá lá porque a diversidade da mulher, a diversidade do negro, a diversidade do espanhol, a diversidade do não sei quem, a diversidade do não sei o que ela fala. Cara, mas os caras só estão dando prejuízo, só estão fazendo fiasco. Fiasco atrás de fiasco. A gente tava vendo, por exemplo, os filmes têm que ter o empoderamento. Fala, cara, não tem que ter. Já tinha. Vocês que não estão sabendo. Se você olhar e falar assim, o empoderamento Esse não é... tema aí é um tema bem forte, hein? Mas é porque o empoderamento, mas é que tá a falha dessas pessoas. Eu ouso chamar de ignorantes porque são ignorantes. Você fala assim, o empoderamento não é você pegar o Indiana Jones, limar o Harrison Ford, fazer ele se transformar num velho bobão e colocar uma mulher pra ser o Indiana Jones. Isso não é empoderamento. Isso é roubo de personagem. Como você vê, então, esse movimento de Empoderamento, empoderamento, por exemplo, é você assistir Mulan, o desenho. Você fala, Mulan, a gente tá falando em 98. Cara, você quer mais empoderado que aquilo? Uma personagem feminina empoderadíssima. Que você fala, isso sim. Ou então você pegar a Pocahontas, que é antes ainda. Isso. Agora não é você pegar e falar assim, não, eu vou matar o Han Solo, porque agora a menininha que vai ser a coisa. Você fala, cara, desculpa, isso é apropriação indevida de personagem. Você não tá criando nada isso aí. empoderar. E a plateia não quer ver. Não Por quer isso ver. que dá fracasso. O cara fala, pô, eu quero ver Indiana Jones, não quero ver uma mina que vai ser Indiana Jones. Não tem nada a ver Então, isso. esse que é o ponto, eu acho. Tem um movimento muito forte caminhando pra essa linha, né? Sim. Do LGBT, da inclusão, da diversidade. Como é que você vê isso na real mesmo assim? Cara, eu acho isso importantíssimo, sendo muito sério. A inclusão, ok. Eu acho mesmo, Sim. tem que ter. Eu sou completamente a favor. Às vezes tem nem que me xinga porque eu sou a favor. Eu falo, cara, eu sou. Tanto que quando falavam tão mal do Buzz Lightyear por causa do beijo, eu fui o primeiro a defender. Eu defendi muito, que eu falei, vocês estão confundindo as coisas, cara. O filme é ruim porque é ruim. Não tem nada a ver com o beijo. Eu falei, o beijo, diga-se de passagem, eu falei, eu achei sim, inclusive. Gosto de você ou não, cada um tem uma opinião. Eu achei, inclusive, porque... Peraí, cara, quer dizer então que o menino
ou a menina que é criado por um casal de homossexuais, ele não pode ser representado? Aonde está escrito isso? O que o Walt Disney falaria? Eu falei, ia cair sua cara. O Walt Disney ia ser o primeiro a falar, tem que ter. Porque o Walt Disney estava sempre à frente. Sempre à frente. Sempre à frente. Ele não quer falar assim, não, eu não quero isso no meu desenho. De jeito nenhum. Ele falou, peraí, mas tem que ter. Vai ter. O mundo mudou? Vamos mudar junto. Se você assistir, por exemplo, o Reluctant Dragon, que é um filme que eles fazem, que o Walt Disney até aparece no filme, que eles é um filme que ele mostra, acho que é de 42, se não me engano, que eles mostram, o primeiro filme que mostra os estúdios Disney. Cara, a produção do Walt Disney é vivo, ele participa do filme e tal. É um dragão gay, cara. O dragão é gay. Se fosse hoje, ninguém ia falar, ai, olha lá, tá lacrando. Você fala, não, cara, não tá lacrando, é um ladrão gay, e daí? Ou é uma Mulan. Se fosse hoje, a gente tá falando isso. A Mulan. A gente fala assim, se fosse hoje, você ia ver um monte de gente reclamar. Olha lá, filme lacrador. Cara, não é a história da Mulan. A história da Mulan. Pô, você quer que eles mudem a história? Então, não tem como. Não tem a ver. Então, esse tipo de coisa eu acho super válido a seu favor. O que eu acho errado é botar um bando de Zé Mané pra tomar conta disso, aí sim entra nego frustrado, nego problemático, sabe assim, você tem que me respeitar, porque entra essas palhaçadas e começa a estragar os filmes, cara. Aí começa igual aquele último lá. Porra, legal o seu apontamento, bem legal. Não, né, o último que eles fizeram lá, Puta, Mundo Perdido. Mundo Perdido. Esse foi o pior porque esse é o exemplo do que eu tô te falando. Em vez de fazer um filme que realmente tem empoderamento, realmente tem inclusão, mas isso é uma coisa real, velho, que as pessoas vão entender. Você tem que fazer o contrário. Ao invés de você discutir, brigar com o seu espectador, você tem que trazer ele pra você, de tentar mostrar e falar, olha que legal, por que não pode a menina fazer isso, outro fazer isso? E emocionar o cara fala, pô, Brokeback Mountain, 2 cowboys, marmanjo saindo do cinema chorando, porque a história é linda. Você fala, não, mas eu não sou gay. Mas e daí, cara? Eu também não sou assassino e fui ver Sexta-feira 13. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. Falei assim, você pode se emocionar com a história e falar, porra, velho, a história é bonita, cara. Mas são 2 homens. Eu conheço. A história é bonita. E qual o problema? A história é legal, a história é interessante. Então, assim, esse tipo de coisa eles foram fazer lá no coisa, juntaram tudo, você viu? Tem que ter um cachorro deficiente. Tem que ter um cachorro deficiente. Tem que ter um protagonista gay. Tem que ter a mulher tem que ser musculosa. O cara tem que ser. Como é que é? A dona de casa, a chefe da casa é negra e o marido é um bobão que tem que cumprir as ordens. Cara, eles transformaram um monte assim, de clichê. Esqueceram do principal, não tinha história. Aí o filme foi um fiasco. A pior nota da história Disney. Da história Disney. Pior fracasso. Você fala assim, vocês tinham dúvida que isso ia acontecer? Cara, o filme é ruim, tudo é ruim. É ruim. Ou no livro do Bob Iger, isso eu sempre comento, quem duvidar é só ler o livro. É autobiografia, ou seja, ele escreveu sobre ele. Então não sou eu que estou falando, é ele. Ele era muito amigo do Steve Jobs, muito amigo. Eles eram parceiros, tanto que ele foi um dos poucos caras que foi no velório, que era 6 pessoas. Uma dessas 6 era o Iger. Então eles eram muito amigos e o Iger queria comprar a Pixar. E o Steve Jobs não queria vender. Não vou vender. E ele, vende pra nós, não vou vender. E o Iger encheu o saco. Aí o Iger conseguiu conquistar os investidores e os caras falaram, não, a gente banca. E ele foi lá de novo. Vai tentando. Aí um dia ele virou e falou assim, faz o seguinte, vamos no meu escritório amanhã conversar sobre isso. Ele falou, cara, o escritório do Steve Jobs era todo branco, minimalista, não tinha nada e tal, e uma lousa, aquelas coisas que ele mais gostava, lousa e o pincel. Mano, ele adorava fazer gráfico, adorava, o Iger contando isso. Chegou e falou, eu vou vender. Você conseguiu me convencer. Só que eu vou colocar aqui os pontos negativos e positivos dessa venda. Cara, primeiro ponto negativo, a Disney vai destruir a Pixar. Como diz um amigo meu, sem mais, meritíssimo. Acabou, velho. Olha que cara, que coisa, velho. Eu tentei assistir Elemental, o novo filme da Pixar. Eu tentei. Cara, é horroroso. Ruim. É ruim. E não é isso. Tem personagem que... Não tem nada, gente. O filme é ruim porque é ruim. Não tem nada. Você percebe no cotidiano. Você falar que você canta mal, você fala que é preconceito, porque é LGBT, porque é negro, não é isso? Exato. Canta quando mal. O cara fala, sei lá, você tem um cantor aí, não precisa citar nome, que o cara, não sei o quê, ele não canta nada. Isso é uma crítica. Você fala, cara, isso não tem nada a ver. O Boy George era gay e todo mundo gostava. O Fred Mercury é o maior cantor do planeta. Grosso, isso. Era gay. Então, assim, Ney Matogrosso. Ou um exemplo que eu sempre uso, quando o cara fala assim, as pessoas hoje são preconceituosas. Se você pegar o próprio Ney Matogrosso, tem um documentário do Dizzy Croquettes. Porra, cara, o Dizzy Croquettes foi o primeiro grupo gay brasileiro a fazer sucesso mundial, porque eles faziam shows aqui e eles eram espetaculares. E o Mick Jagger e a Liza Minnelli estavam na plateia, assistiram e levaram os caras pra fora. E os caras chama-se Dizzy Croquette. Bombaram lá fora. E o Ney era apaixonado por esses caras. O Ney, se eu não me engano, o Ney foi, acho que dirigiu alguma coisa. O Ney tem alguma ligação com eles. Cara, e os caras arrebentaram. Isso durante o período do regime militar.
Puta que pariu. General. A repressão Olha que que é legal, isso. Todo mundo ia assistir, cara. Legal. Todo mundo. Então os caras contando... Talento, talento. Os 5 eram gays. Nunca tiveram problema com isso. Transformistas nunca tiveram problema. Nada. Zero. A galera gostava. Aí eu vou mais longe. Década de 80. O cara vira e fala assim, não, todo mundo preconceituoso. Eu falo, amigão, eu sou dessa década, então eu acho que eu posso, é meu lugar de fala, né? Porque eles falam. Eu fui assistir Legião Urbana no Parque Antártica, que hoje é um maravilhoso Allianz, mas era Parque Antártica. Renato Russo. Cara, lotado o estádio. Lotado. Ele cantou Daniel na Cova dos Leões. Cara, é um hino gay. Aquele gosto amargo do seu corpo ficou na minha boca por mais tempo. Crianças, isso é um boquete. É nítido que ele tá falando disso. De amargo então, o salgado ficou doce, não sei o quê. Depois tem a parte no meio lá que ele fala, seu corpo é o meu espelho, em ti navego. Amigo, é o meu espelho. Você tem piu-piu? Eu também tenho. Pronto. É isso. Pronto. Cara, a plateia toda cantando com ele. Quem duvida é só olhar, tem no YouTube. Ninguém falava assim, é gay, não vou... Ninguém ligava pra isso, cara. É verdade, Ninguém velho. nunca teve essa nunca merda. Pesado. A galera curtia e tava Curtia. tudo certo. Porque assim, essa geração nova que criou essa baboseira por questões políticas, de divisão, de coisa. A gente sabe que isso aí é um assunto mais complexo, mas assim, dividir se pra aprofunda, conquistar. sabe? Então, se É os isso caras mesmo, cara. criaram Tem essa razão. baboseira pra falar... Vamos dividir essas raivinhas, sabe? Ou é Bolsonaro ou é Lula. Ou é não sei quem ou é não sei o que lá. Fica essas palhaçadas. Você fala assim, cara, eu não quero ser ninguém. Eu quero seguir aqui, Isso aqui, vambora. Caguei pra esses caras todos. Então assim, segue aqui. Mas a maioria não quer. A maioria quer se agarrar em alguma coisa. Então entra naquilo que eu te falei. Você põe do Elvis, aí o cara que é mais, entre Isso. aspas, da direita. Ele era drogado. Você fala, cara, você falou uma asneira, porque se teve um cara conservador e de direita, era o Elvis. É o Elvis. Então assim, Porra. pra ver como você é mal informado, entendeu? Então assim, tem muita coisa que o nego fala... Sem nenhum conhecimento, cara. É que mistura talento com competência. Tem Como o Michael Jackson mesmo também. Exato. Gênio, velho. Exato, Gênio. exato. O problema é esse, cara. É você querer interferir. Isso que é o chato, eu acho. Você querer interferir na vida do outro, na arte do outro. Falar, cara, é uma coisa muito simples. Você não gosta? Não ouça. Não ouça. Cara, eu não tenho televisão, eu juro por Deus, Chico, eu não tô Sério? fazendo média. É. Eu não tenho televisão faz 15 anos. Eu não tenho TV. TV mesmo. Você vai na minha casa, não existe o aparelho. Então o cara vai falar, cara, você não tem televisão? Eu falei, não tenho. Eu nunca senti falta da televisão, mas assim, ao invés de eu ficar falando mal dos programas, aconteceu sem querer, na verdade, porque eu tinha TV, óbvio, e aí cortaram a minha net, sei lá o que era, porque eu moro em prédio. Cortaram. Aí, cara, ficou aquela história de uma semana sem, e eu, vou refazer. Vou refazer. E eu nunca refazia. Aí passou, tipo assim, sei lá, 2 meses eu falei, nossa, velho. Não preciso disso. Não, mas só disso, faz cara, que 2 legal. meses que eu não vejo nada. Aí tinha o DVD, eu colecionava. De noite dava vontade de alguma coisa, eu punha filme. Tá, beleza, tal. Cara, ficou assim. Foi passando o tempo, com a internet cada vez mais evoluída, você fala assim, por que uma pessoa precisa de televisão se você tem realmente tudo? Na palma da mão. Não, tudo. Pô, nem na palma da mão. Você pode ter uma TV que é um monitor, você põe lá e assiste, como eu faço com Acabou. filme. Isso. Filme eu baixo e assisto lá. Então você fala assim, cara, você tem as coisas. Então assim, eu não consigo entender porque as pessoas ficam presas a isso. Então assim, ao invés de você falar mal o dia inteiro do programa do A, do B. Hulk, por que você assiste esta merda? É a pergunta que eu faço. Por quê? Pra quê? Se você não E gosta, pra não quê? vê. Música. Não, porque eu odeio essa música. Fala, cara, você conhece? Eu vou fazer um jabá sem nem ganhar nada. Vocês bem podiam me pagar, o Spotify. O Spotify, eu tenho essa porra. Bicho, isso é uma enciclopédia musical que, assim, eu como músico, se eu tivesse tido isso, sei lá, 20 anos atrás, eu seria um músico 20 vezes mais competente. Porque assim, porque a gente tinha que comprar os discos. Eu sou muito fã do Bruce Springsteen, por exemplo. Sim, muito fã, é meu ídolo. Top, Cara, gosto também. eu não tinha todos os Os álbuns, discos, lógico. porque era caro. E alguns não saíam nem no Brasil. Então eu falei assim, hoje eu falo, cara, eu posso dizer que eu ouvi todos os álbuns do Bruce, todos, ali. Não, bom. Porque enquanto porque eu não gosto de repetir coisa. Eu até Claro. brinco com a galera e falo, cara, eu não consigo ficar. Eu não sei como vocês conseguem ouvir rádio hoje. Que eu falei, pô, você vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida? Pô, depois hoje eu coloquei ZZ Top. Pô, amanhã eu coloquei Muddy Waters. Não sei o que. Eu falo, cara, cada dia eu tô ouvindo um Uma álbum coisa novo, diferente. uma coisa nova. E beleza, e tá Tudo ali, eu certo. tô ouvindo. E você vai criando o teu gosto e às vezes vai te abrindo pra outros. Por exemplo, se muita coisa que você tá ouvindo Isso. e te joga pra um outro cara que você não conhecia. Cara, é o teu gosto. isso aí. Segue aquilo. Pra que eu vou ouvir o que eu não gosto? O cara fala pra mim, não. Tem gente que fala, o sertanejo e tal. Eu falei, cara, eu não tenho nada contra. Eu gostaria até de ser amigo deles. Juro mesmo. Leonardo, se eu estiver assistindo, eu tenho muita vontade de ser seu amigo e tomar uma com você. Juro. Mas eu não ouço a música. Eu não gosto. Não me agrada. Assim, eu não consigo Eu gostar. entendo, você entende, cara. Entendo. Entendeu? Ou, por exemplo, rock nacional. Eu faço
entre aspas, rock e tal. Cara, eu acho o rock nacional atual. Eu acho uma bosta. Eu acho Titãs uma merda. Você tá preso aí no rock tradicional. Cara, eu acho. Anos 80, 90. Mas eu não preciso ouvir. Eu não preciso ouvir. Não precisa ouvir. O cara fala assim: se eu ouvir a música dos Titãs, obrigado, não me interessa. Não me interessa. Ah, mas por quê? Eu vou ouvir o ZZ Top. Pronto. É problema meu. Ou eu brinco e falo, prefiro ouvir gente morta. Eu sou bluseiro. Sim. Eu falo, pô, os bluseiros eu ouço todos, que eu falei, é tudo morto. Tudo morto. Não vai falar de política, não vai encher o saco. Tem cara que fala, o Bruce, puta esquerdista. Tá? Eu falei, cara, eu não voto nos Estados Unidos. Ah, mas altera a sua vida. Tudo altera a minha vida, cara. Eu falei, eu vou brigar com o cara? O Bruce nem sabe da nossa existência. Fala, Bruce, não vote no coisa, vote no Trump. Meu, o problema Esquece é dele. Esquece Quando ele esteve no Brasil, eu tive o prazer de conhecê-lo. Eu entrevistei o Steve Van Zandt. E aí, obviamente, fã pra caralho, eu cheguei no Bruce. Autografou meu violão, tá, puta, lindo pra caramba, mas não entrevistei, só conheci. Tive o prazer de conhecer. E ele deu uma entrevista pro Fantástico, na época. E eu lembro que eu vi no YouTube, a galera pôs, pô, lindo. Era a época que acho que a Dilma tava caindo, tal, se eu não me engano, foi essa época que o cara perguntou pra ele, sabendo que ele é de esquerda. Pô, você é um cara de esquerda, que coisa. Cara, a resposta dele é pra calar a boca de toda essa galera. Ele virou e falou assim: eu não dou opinião sobre países que eu não vivo. É isso que você tinha que fazer. Toma! Ué, é isso que você tem que fazer. Você fala, você mora nos Estados Unidos? Não, não moro. Ah, mas eles definem o mundo. Sim, amigão, mas você tem direito de votar em alguém lá? Não. Então pronto. Cala a boca. Cala a Você boca. não pode votar, cara. Foca no seu mundo, foca no seu mundo. Pô, eu Atua no seu mundo. Eu odeio Obama, eu odeio não sei o quê. Eu falo, cara, você pode odiar quem você quiser, mas eu vou ser bem sincero com você. O seu ódio não vai alterar nada, velho. Porque você não tem nem poder de voto. Você não vota nos caras. Não vota nada. Entendeu? Ah, eu não gosto do Obama. Eu falei, cara, como político, eu também tenho minhas queixas. Também, se eu morasse lá, talvez eu nem votaria nele. Mas eu falei, mas é óbvio que é um cara interessante. Você não pode dizer que ele não é interessante. Falar, eu adoraria estar aqui, nem eu tô com vocês aqui, o Obama do lado. Aqui, Então, é um cara interessante. Lógico. Pô, se você ouviu, eles têm um podcast, ele e o Bruce. Eu posso detestar a política dele, como detesto. Muita coisa que ele faz, não gosto mesmo. Tá. Mas não moro lá, mas não gosto. Sabendo, pelo menos, se fosse no Brasil, eu não votaria nele. Pronto, pra galera entender um pouco melhor. Mas, cara, seja sincero. O bicho é um papo agradável. O cara é um homem inteligente. Claro, o cara tá conversando com você e fala assim: você é louco. Porra, eu sempre gostei de conversar com pessoas que me acrescentem algo. Pega o valor, né, cara? Esse cara me acrescenta muito. Eu ouço lá, eu falo, posso não concordar com isso. Eu falo, porra, velho. Mas o cara manja, hein? Quando você pega, por exemplo, eu fui no direito, vocês devem. Propaganda de novo. Memphis, quando você tem lá o Museu dos Direitos Civis, que é maravilhoso, né? No Hotel Lorraine, lá onde morreu o Martin Luther King. Porra, cara. Se você vê, assim, eu fiquei muito fã, né? Eu li a biografia do Martin Luther King, depois eu comprei o livro dos 50 discursos e tal. É um cara que eu gosto muito, assim, e eu sou apaixonado por cara que se expressa bem, que fala bem, assim, eu gosto muito disso. E o Obama, bem ou mal, ele sabe. Sabe? Ele sabe. Então você fala assim, cara, não interessa que você não gosta do sujeito. O cara sabe falar, irmão. Aonde ele estiver, ele dialoga pra qualquer... Pra qualquer coisa. Se você qualquer pegar, por coisa. exemplo, vai... Não vou citar nomes, mas assim, temos 2 presidentes no Brasil. Um, quando abre a boca, fala um monte de asneira e mente mais do que o Naldo. O outro, quando abre a... Não é? O outro, quando abre a boca, velho... Pô, o cara tem... Não tem como, 2 velho. milhões lá, não sei, naquela independência que rolou aí. Tem como, velho. Pô, o cara tinha lá 2 milhões de pessoas olhando pra ele. Eu falo, velho... Que discurso esse cara vai fazer? São 2 milhões de pessoas, é tipo que o Obama é gente pra caramba. Sim, pra caramba. O cara grita imbrochável. Eu falei, Cara, eu falei assim, ó, esse é o nível da galera. Não adianta você querer brigar. O nível da galera é esse. Vamos falar de coisa boa. Vamos. Quando você vai pra Disney, que é uma curiosidade minha, já que você é um cara que, pô, estudou isso aqui tudo, montou tudo esse... Só um jabá, seu livro. pessoal. Isso aí, mostra aí. Importante. Editora Zelig. ZELIG.com.br, vai autografado. Mas se quiser na Amazon, nos outros lugares tem também. Depois embaixo do vídeo a gente vai colocar. Boa, põe o GC. Vai colocar pra você, tá? Quando eu vou, fala isso. Quando você vai pros parques visitar, eu acredito que você, por um apaixonado aí pelo destino, o que te encanta mais quando você visita os parques hoje? Depois que você escreveu o livro. Então assim, hoje, se você ganhasse... Eu vou agora. Você vai agora? Vou agora. Ganhou os ingressos? Ganhei os ingressos. Puta aqui. Caraca, velho. Quem é a operadora que tá te dando esses ingressos? Ó, vou falar real, uma crítica aí. As operadoras aqui estão bem fraquinhas, velho. Eu podia fazer um puta trampo pros caras aí. Então, puta jabá, pra milhões de pessoas e os caras comeram bola. Cara, eu tô indo porque é o seguinte, o ex-presidente da Disney, não é o Iger, o ex-presidente da Walt Disney World, né, o do Magic Kingdom, que agora ele aposentou e tem até o nome dele na janelinhas lá que ele ganhou. Ele tem 50 anos de Disney. Cara, eu um dia, na cara de pau, eu escrevi um e-mail pra ele. Mandou e-mail pro homem? Na cara de pau, lancei um livro e tal, queria ir. Poxa, tô no Brasil, tá salgado, blá, blá, blá. Vem. Pode vir.
Pagou Beleza. tudo. Não, tudo não. Tudo Os não. ingressos. Os ingressos. Os ingressos, cara. Tá ótimo. Pra mim, Tá se ótimo. uma operadora me desse os ingressos, eu falo, cara, eu ia fazer uma propaganda maravilhosa sua e você só ia me dar os ingressos, porque assim, já tá bom demais. Tá bom demais. Só queria os ingressos, não tinha mais nada. E quando você entra nesses parques hoje, com a sua visão de Disney, que você Sim. tem de toda a magia dos parques, de todos os empreendimentos lá, o que te chama mais atenção em todos os parques? Eu queria ter, Ó, tem essa curiosidade de Faz de tempo que eu você. não vou no Disney World, Ok. faz tempo, tá? Por exemplo, a última vez que eu fui foi em Legal. 2017, Disney World. Ok. Mas Disneyland, eu fui recente, eu fui em 2019. Fui no apartamento do Walt Disney lá, então isso me tocou Legal. muito. Legal. Então foi uma coisa que eu fui Claro, nesse sentido. isso, legal. Respondendo a sua Bom, pergunta, por que eu isso. fui fazer lá? Foi conhecer. Eu não, como eu já conhecia, Claro. já tinha ido várias vezes, eu falei, essa vez eu não quero ir em atração nenhuma. Eu quero só passear. Legal. E foi o que eu fiz. Eu não Você fui nada. fez. Fiquei passeando, Ok. olhando ponto a ponto. Tá. Aí fui lá. E agora a gente foi em 2022, finalzinho do ano, a gente foi na de Paris de novo, que eu também já conhecia, também com essa visão. Eu falei, Euro não, Disney. eu quero só Olhar. Porque Disney, pra quem não Sim. sabe também é interessante, apesar de ter essa treta de França com o Brasil, a origem do nome Disney é francesa. Francesa. Né? Que vem de Disney. E aí, tipo, esse agora que eu tô indo, a minha intenção é o quê? Olhar exatamente por esse foco de falar, cara, eu quero ver cada detalhe independente das atrações. Independente das Nada. atrações. Não quero ver isso. Tanto que eu vou fazer o... Legal. Legal. Eu vou fazer o Kiss to Kingdom, aquele passeio nos subterrâneos. Eu vou Isso. fazer o do subterrâneo, que também é bem... Não tem nada a ver com as atrações, né? Tipo, é um passeio técnico. Tipo, Isso, você vai lá bem técnico. É onde acaba a magia, porque você vai Isso, ver como é isso. feita a magia, né? Ah, pessoal, não vê o Mickey sem cabeça, porque eu já fiz, tá? É isso que eu tava vendo, que o cara tava até me contando. Não tem lá. Mickey sem cabeça. É, que você não pode... Por exemplo, tem cara que não sabe, coitado. Falta informação. O cara leva filho. Isso. O cara falou, não faz isso. Não, Não faz não. isso, entendeu? Tipo, é como você... Não é sei legal. Lá, você vai assistir um show de um mágico, ele te conta os truques antes. Os truqueantes. Não é legal. Então não tem a menor graça. Você olha e fala assim, acho que o único mágico que eu gostaria que me contasse o truque, porque eu fui no show e fiquei assustado, foi o Copperfield. Falei, eu gostaria que ele me contasse algum, porque eu saí dali com a cabeça dando um nó. Girando, né? É. Como que esse maluco faz isso? Eu fiz esse tour de bastidores, eu fez, né? já fiz, acho que duas. Eu acho que eu já fiz pelo menos 2 vezes inteiro. E ele é diferente, né? As duas que você fez foram diferentes. Cada vez eles falam que é Isso, diferente. Né? eu fiz o backstage, os 2 backstage que eu fiz foi aquele tour de 8 horas. Ah, o que pega O grande, né? Isso, o grande. O grandão, né? que era o mais legal, né? Hoje tá fazendo o Eu acho curto. que hoje não tem mais, né? Hoje é Não, só pequenininho, Só é. pequenininho. Só pequenininho. O de 8 horas, Pequenininho de 5 horas. É, 5 horas, o pequenininho. Esse de 8 horas, o que me chamou a atenção é o que você falou. Eu fiz, acho que foram 3 vezes eu fiz, Sim. tá? Em cada ano o roteiro vai Tá mudando. mudando. Vai mudando, então eu tive a possibilidade de fazer Hollywood Studios, eu fiz lá Aí eles fazem a picote, o mostra Epcot coisa, né? Center, você entra lá embaixo da atração lá do governo americano, que é o Sim. mais bonito que tem aquilo, você entra Os embaixo. presidentes? Isso, aí você Hall vê of Presidents. isso, aí você vê os robôs, vai até lá embaixo, Que, aliás, visita, né, muito mais legal uma aquilo. coisa, o primeiro personagem animatrônico do mundo Isso, foi o Walt Disney que criou, Foi o que foi o Disney que- Lincoln. foi o Lincoln, isso mesmo. E essa história do Hall of Presidents querido. também foi um presente do Roy pro irmão. Pro Porque irmão. não existe, porque era o sonho dele. Ele não fez, ele só fez o Lincoln. E aí o Roy... E aí, vai fazer com todos. em um desses tours que eu fiz, eu me lembro que nós entramos lá onde é feito as roupas. As roupas. Onde é feito as roupas. E aí, Ezequiel, que eu achei muito legal. Eu fui lá, tem um cara desenhando. Uma roupinha. É. Piquitica assim, cara. Desse tamanico. Uhum. Desenhando, papapá, e recortando. Eu falei, pra que tão pequenininho? Aí o cara explica isso no tour. Olha, vamos desenhar a roupinha pequenininha. Depois nós vamos desenhar uma escala um pouquinho maior. Depois na escala, chegar até a que coisa. vira o personagem. Sim. E aí você vê Que a é pers- impecável. que é Verdade impecável. seja, isso é impecável. Desde a Os caras são bons. desde a pequenininha até Sim. a grande, tudo tem que estar de acordo com o desenho, com o que vai ser lançado. Essa é com uma as coisa roupas, legal muito que legal, você cara. falou, né? Dos detalhes. Eu Então, achei assim, muito bacana de cara, conhecer eu isso acho daí. que os detalhes assim de Disney, pra mim, são realmente os mais importantes. Você falar, cara, os caras fizeram aquilo com cuidado, velho. Mas Sempre com com muito carinho, cuidado. que você fala, Então, bicho, o negócio é realmente Eu tenho absurdo. assim, uma assim, curiosidade, assim. Manda aí. Por que não tem uma Disney do Brasil? sabe? Cara, eu respondo sua curiosidade. Porque, porra, Ah, Ezequiel. tá nos Sim. Estados Unidos hoje, na Europa? Estados Não. Unidos. Estados Unidos é o principal. França. Na verdade, assim, do Ocidente só tem na França Só e nos a Estados França. Unidos. Só Mais isso. nada. Mais nada. Depois fora você tem na China e no Japão. Mas Sim, faz Japão. algum sentido? Estrutura? Tudo, cultura? cara. Estrutura. Cara, você acha que uma empresa que. Um parque de diversão no Brasil, como a Disney, não sobrevive, cara. A carga tributária é gigantesca. O cara Gigantesca. quebra em Play Center, cara. Play Center. Tá aí. Mas já entendeu? teve algum insight Quebra. no passado assim lá Não, atrás? tem muita Nunca teve. lenda, mas Muita não teve lenda. isso. Muita lenda. Não Eu já teve vi também muita lenda. Quando Muita ele lenda. esteve aqui, não tinha nada a ver com Disney. Ele veio aqui fazer outra coisa. Ele veio aqui... É. Uma outra história. Então, assim,
não tinha nada a ver com o Walt Disney. Aliás, nem existia, nem tava em pensamento sair a Disneyland. Então, assim, nem viaja pra caramba. Entendeu? E eu acho que interesse algum ter pra esse lado. Pode ter assim, o cara falar, no momento que eles estavam pesquisando alguns países, pode ter surgido. Isso sim, claro, pode ter nome, surgido. Pode surgir o nome Brasil. De imediato, sabe? Olha, não, Brasil, lá não. Exatamente, o cara fala, aqui não dá. Não dá. Porque tudo o cara tem que calcular, entendeu? O cara tem preço. Que quando o cara vem pra cá, o cara vê só a carga tributária, quebra o cara. O cara já desiste, velho. Desiste, tô fora. Entra, entendeu? Não entra. Porque tem muito custo, cara. Parque, olha, palmas à galera, ao filho do Beto, né? Que hoje toma conta lá do Beto Carreiro e tal. Pô, de se manter, cara. Porque é difícil, bicho. É difícil, o cara é um herói, cara. Porque assim, é difícil você se manter. Além de ser difícil se manter, um parque, né, por toda essa questão de carga tributária, e aí vem muito no meu mundo, o mundo de Ezequiel, que a gente está aqui vivendo o turismo. O turismo é um setor muito difícil. Tudo impacta no nosso mercado. A gente diretamente. Exato. É o tempo todo, cara. Então, assim, se o cara consegue levar uma empresa para frente, ótimo. No turismo, se ele conseguiu levar, ele é um gênio. Exatamente. Ele é um gênio. Ele é um Walt Disney, porque a dificuldade do nosso setor assim, é muito todos difícil. que assumem a pasta de turismo já há mais de 20 anos. Não fica. Ninguém é da área, ninguém entende porcaria porque assim, nenhuma. Consegue. Falou tudo. Então, hoje eu fiz uma reunião de... Aliás, não era nem minha reunião, era a reunião do outro parceiro meu. E aí eu fui envolvido em 10 minutos numa conversa, lá na agência e tal. E a moça veio de Buenos Aires. Certo. Né? De um operador de Buenos Aires. O negócio dela são cursos de idioma, espanhol. E ela comentou, eu falei, pô, como é que tá o turismo? Aquela sempre... É o que você fala, assim, a gente vê pela televisão, ou vê por algum meio aí da rádio, qualquer coisa, e fala, não, mas lá na Argentina vocês não estão, tá difícil, como é que tá, tão quebrado, tal, não sei o que. Ela falou assim, ó, esse final de semana, ela falou, ó, cheguei hoje, em São Paulo, tá um puta calor, lá tá frio. Ela comentou, falou assim, Buenos Aires, esse final de semana estava simplesmente insuportável. Lotado. De tanto turismo, tanto passageiro. Por que os caras conseguem levar tanta gente e nós não conseguimos? Eu tive com ele lá uns tempos atrás. Então, você tá entendendo essa questão de vem 500 outras perguntas. Você fala assim, cara, por que o cinema argentino dá uma surra no nosso? Nosso cinema é vergonhoso para o cinema argentino. Vergonhoso. Aí você fala assim, cara, como é que eles conseguem? Assim, consegue. Como é que um país como a Argentina, você fala assim, mesmo com tanta crise, tanta coisa, cara, os caras estão vivendo. Vender livro pra caramba e ter livrarias sair pelo ladrão. Aí você fala assim, e aqui as livrarias fechando. E quando não fecha, vende livro que você vai ver, quem vai comprar essa porra, velho? Os caras eles estão assim, eu falo, né? Não é puxar saco dos caras, não, mas assim, se você ler um pouquinho sobre o país dos caras, há uns anos atrás, quando eles estavam realmente aí na crista da onda, isso já fui eu atrás, eu falei, puta, é verdade. A cidade de Buenos Aires tinha mais livrarias. Mais rico do mundo, irmão. Tinha mais livraria. Do mundo. Eles tinham mais livrarias. A cidade de Buenos Aires tinha mais livrarias do que todo o Brasil. Isso aí. Mas aí, cara, a gente vai ficar navegando aqui. Educação de base, corrupção. Eu acho que o que pega mais, mas no Brasil, assim, a gente que viaja muito, né? E eu gosto de conversar muito com... Eu não fico falando, por exemplo, sei lá, eu vou lá e o secretário de turismo me recebe. Mas eu não fico com o cara andando e tal. Eu gosto de conversar com o policial. Cultura. Não, eu gosto de conversar com o policial. Eu gosto de conversar com o cara no ponto do ônibus. Eu gosto de conversar com o cara que tá arrumando meu quarto. Eu gosto de conversar com essa galera. É quem me interessa. Eu bato papo com essa turma e faço amigo pra cacete nesses lugares. Legal. E aí você vai vendo, cara, e vai sacando que são pessoas simples, bem informadas graças à internet e tal. O que assusta mais essas pessoas quando você fala Brasil? Violência. Cara, não tem como mudar. Aí você pega um ministro... Não precisa falar nada, né? O que tá acontecendo aí, melhor nem falar. Quem tiver de inteligência, o cara vai saber o que tá acontecendo, entendeu? E você olha e fala, velho, você acha que tem esperança? Não tem. Não tem. Nenhuma esperança. Então o cara que tá fora, não pensa que as pessoas não estão informadas. Elas estão, velho. Elas alimentam. Você fala assim, tem uma galera que fica alimentando isso. Claro que tá alimentando. Quanto pior o país, melhor pra eles. Mas a galera que tá ali mesmo, fica com receio. Porque se você pensar, por exemplo, em termos de custo, para os caras é maravilhoso. Sim. O cara vem pro Brasil... Para investimento? Com certeza. Você vê assim, velho, o cara vem pra cá. Eu lembro que eu tava em Page, lá no Arizona, eu fiquei amigo de um cara lá, gente boa demais, e o cara falou, quanto custa uma cerveja no Brasil? Eu falei pra ele, pra você, $60. Você tá zoando. Eu falei, no bar, tá? Se você for no supermercado, 25.
Porque é o dinheiro do cara. Eu falei, teu dinheiro vale... Na época valia 6. Teu dinheiro vale 6 vezes o nosso, cara. Agora faz o contrário. 6 vezes o nosso. Fui agora pra Romênia lá. Ele foi pra Romênia. Amsterdã. Eu amo a Romênia. Aí você vê o... Aí dói, né? Apesar que lá a moeda tá... Lá é parecido É parecido, com o Brasil. é E eu vou 1,10. te falar a real. 1,10. Ali é um lugar que eu desejo muito, muito, muito voltar. Porque É bonito. eu fiquei um mês. E, cara, eu me apaixonei por isso. Porque eu fiz o tour que eu fiz de Disney. Lá eu fiz o tour do Drácula. Do Drácula. Porque eu queria saber... Não do Drácula, o personagem. Sim. Né? Eu queria a história do Vlad Tepes. Então, puta, cara, ficamos em Chicxoara, onde ele nasceu. Mas até a história não é real, que a história que conta aí. Não, é que assim, a história real, a história real do Vlad Tepes é real. A história que você vê ali é real. Realmente foi um imperador, né, da Romênia. Isso é absolutamente real. O que não é real é o vampiro. Claro. Foi baseado Isso. na história do coisa. Tanto que o Bram Stoker, que escreveu a obra, Drácula, que aliás eu acho muito uma legal obra lá, cara. espetacular. Muito legal. Cara, o Bram Stoker, ele nunca foi na Romênia. Então, assim, ele nunca Então, visitou todo a Romênia. negócio. Então, Olha assim, que- é um escritor que nunca visitou a Romênia, mas ele fez um livro legal, que, velho. pô, é o maior personagem da história, pelo menos de terror é o maior disparado. E assim, ele usou elementos que até brinco, né, com a galera que eu falo, se você conhecer a história do Vlad Tepes, o Drácula é a turma da Mônica. Então, O Drácula é nada. Você fala assim, cara, o Drácula é um santo. santo. Se a gente foi pra Puenari, porque você tem o castelo do Drácula, que fica em Bran, Isso. só que o castelo do Drácula também é fake, porque ficou marcado o castelo do Drácula, mas o Vlad Tepes nunca morou lá. Ele nunca viveu naquele castelo, ele vivia em Puenari. Puenari tá em ruínas, fica afastado. Então a gente foi pra lá pra conhecer. Cara, Puenari é sinistro, porque ficava lá e logo na entrada eles colocaram os bonecos empalados. Sim. Pra você lembrar exatamente o que ele fazia. Porque o Tepes, ele tinha... Por que é Tepes, né? O Tepes é empalador, né? Empalador. Ele tinha, um exército infinitamente menor do que os turcos, os otomanos, muito menor. Só que, cara, ele era um assustador. As pessoas tinham medo. Então tinha lá, 10 mil caras contra 300. Beleza. Aí quando os caras chegavam, ele e o exército dele parado, os soldados inimigos empalados, vivos, e ele comendo carne e tomando sangue dos caras sentado. Lógico. Aquela história do cara falando, corre, velho, corre. Vaza. Vaza. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Vem A aí. gente tem mais. Beleza. vai. Vem aí. Eu te ajudo. Vai lá na frente. Cara, o cara Que legal. Só não conseguiu ser um pouco maior, porque assim como, né? Claro. Como Napoleão, que acabou perdendo. Os caras acabam se perdendo na Por vaidade. isso, e que eu acabam falo morrendo que besteira. viajar, né, é revestir a alma, né? É isso, cara. E aí, Cultura. Cultura, velho. Pô. vem a minha parte aqui, que eu trouxe pra você. Puta, que eu quase tô roubando. Eu trouxe pra você ver. Eu sei que você gosta também. Muito. Eu já tive a oportunidade de ir muitas vezes, lógico, com a mesma coisa que você. Fala assim, cara, vim de família muito humilde. Consegui ir aos Estados Unidos depois de muitos anos. A primeira que você fez foi quando? A primeira maratona lá foi quando? Eu consegui fazer a primeira maratona da Disney. Eu fiz em 2016. Você não fez Dunga? Eu fiz só a primeira maratona. Porque assim, eu comecei a correr maratonas, né? Provas. E aí eu tinha feito algumas provas, tal. Falei, putz, E eu ouvi falar, da maratona da Disney. Aí falei, deve ser um lugar legal de correr, né? Sim, legal até porque o tempo é maior, né? Você dá uma vou dar, não sei o quê. Aí eu fui pra lá, sozinho. Peguei um avião, fui numa sexta-feira. Sim. Cheguei lá no sábado, peguei o meu kit e tal, na ESPM, que é a parte de esporte. Os esportes, que é lá. E justamente nesse ano que eu fiz, acho que foi 2016 mesmo, nesse ano teve uma chuva muito forte, aconteceu uma chuva muito forte, e a prova do sábado, que era a meia maratona, tinha sido cancelada. Porque a chuva foi tão forte, e tantos raios, que por questão de segurança, lá você sabe que cai o raio naquele lugar, suspenderam. Aí eu falei, mas será que vai cancelar a maratona? Aí eu perguntei para um guarda lá, ele falou assim, não, a maratona tá mantida para amanhã. Pode descansar que amanhã você vai ter que correr os 42, né? É isso aí. Ele falou, só tem um problema. Hoje tá calor, tá chovendo, muito forte. De hoje para amanhã vai cair mais de 20 graus. Aí eu falei, como é que é? Ele falou, a prova vai ser muito fria. Aí eu falei, o quê? Eu tava de carro, sozinho. Eu falei, já vou numa loja de esporte, vou comprar algumas coisas. Beleza. Fui lá, fiz a prova. Um vento, cara, aquele céu azul, mas gelado, cara, -2 graus. Fiz a maratona, porque é sempre no mês de janeiro, né? A Disney Marathon sempre acontece aí na primeira semana de janeiro. Fiz a prova. E quando eu tava chegando no hotel, que eu fiquei no Bob Century. Quando eu tava voltando pro hotel,
tinha uma senhora chegando com todas essas medalhas aqui no peito. Sim. Aí eu falei, que é isso Como aí, essa mulher cara? conseguiu isso, né? Que é isso aí, cara? Badalo? O que é isso aí, né? Aí eu falei, não, preciso entender esse negócio direito. Aí começando a perguntar, o cara falou, não, esse é o desafio, pá, não sei o quê. Quando você fizer o desafio, você vai, né, fazer o Dope Challenge. Eu falei, opa, como é que é isso aí? Ninguém me contou disso. Ninguém me contou. Falaram pra mim vir correr a maratona, não falaram pra mim fazer um desafio. Aí eu já ali mesmo já pesquisei e falei, vou voltar pra cá e vou fazer isso aí. Vou fazer o desafio. E aí eu me inscrevi pra fazer, o Dope Challenge. E eu comecei falei, não, eu tenho que ir lá e eu tenho que fazer esse negócio. Sim. E aí, né, gosto de fazer a coisa bem feita. Eu falei, eu tenho que ir lá e tenho que correr. E conseguir fazer a parada. Eu não vou fazer, eu não vou lá pra andar, eu vou lá pra correr. Eu vou lá pra fazer as provas. Roubar, o que eu falei, vou roubar, cara. Aí eu me preparei, né, durante... Você parou pra tirar foto? Porque tem muito personagem, né? Não parei. Né? Porque eu vi não que parei. para, eu falei, não parei. Você entrega ou você tira foto? Não, Isso, mas é ruim porque eu fico pensando, eu falo, se para. Eu, por exemplo, quando eu tô correndo, quando eu paro, puta, é difícil você voltar a engrenar. Então eu falei assim, puta, que saco você tem que parar toda hora, porque tem eles todos ali, né? Quando eu me inscrevi, eu já falei assim, eu vou colocar aí um tempo de prova para cada uma dessas corridas. Na do Dunga você pode... No Dunga você corre na de 5. Fala de 5 você tira foto. Tira foto. Você tira fotinho com todo mundo, beleza. Isso. E aí o que eu fiz, cara? Me preparei durante fiz um ciclo de 5 meses de preparação. E eu fui lá e aí eu fiz a prova de 5, a de 10, a de 21 e depois e eu concluí a maratona com folga, sabe? Pô, cara... Quando você termina isso daqui e você recebe todas as medalhas, cara, você fala, aliás, cara... né, vamos deixar registrado aqui, já falou que 2025... Temos que montar eu vou fazer... Olha aqui, tá registrado o processo, hein, cara? Tá documentado, tá documentado. Doutor Arnaldo, por favor, tá gravado essa conversa. Tá documentado. Aqui, que eu já vou mandar fazer amanhã a camisa do 5-3 do Herbie. Cara, é uma das experiências, assim, a Disney, né, ela promove... Por isso que é mais concorrida, né? Então, ela promove eventos ao longo do ano, para quem não conhece, para você que a gente viaja, ou mesmo passageiro que está assistindo a gente aí, cliente, né, você tem agora o mês de Halloween, é uma época fantástica de visitar. Depois você tem o Christmas Party, que é a época de Natal. Eu fiz todas essas aí, cara. Eu só não fiz as corridas. Só não fez corridas. É uma época que se você visita os parques, não tem quem não goste. O Halloween eu adoro porque é a parte dos vilões. Os vilões é legal. É legal. Eu só gostava mais antigamente. Agora eles mudaram, quando eles colocaram agora as bruxinhas. Isso. Ficou meio sem graça. Eu gostava mais quando antigamente era mais legal, porque eu já cheguei à época que tinha até o Lobo Mal. Isso, hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Puseram elas lá, fica meio sem graça. Então assim, antigamente era mais bacana. Né? Mas mesmo assim, continua legal. Só pode ser com essa sacolinha lá pegar docinho. Quando a gente foi fazer, eu lembro que a gente foi fazer uma trilha de Mississippi, depois a gente fez lá Nashville, um monte de lugar e tal. E antes a gente foi no coisa. Cara, foi o nosso alimento, que a gente catou umas 4 sacolas, e na estrada a gente ia comendo doce. Eu falei assim, vamos comendo chocolate. Nós levamos muito chocolate, cara, porque eu lembro que eles tinham eram uns docinhos, vinha um chocolate com tipo uma paçoquinha dentro, sabe? De amendoim. Isso! Sim. Pô, era bom pra caramba aquilo. Eu falei, esse troço não tem no Brasil, né? Porque a gente tava tudo doido com o negócio, era muito bom, cara. Mas correr, cara, é fantástico. É assim, cara, essa sua história aqui... Fiquei muito feliz, porque eu não conhecia profundamente a história da Disney. Pô, que legal. Esse detalhe todo. E o livro aprofunda muito mais ainda. Vai ficar aí, vou dar de presente pra você. Cara, com certeza. Foi assim, de presente, emocionante você estar aqui hoje. Assim. Ficar aqui ouvindo, emocionado assim, você ver a história. Sensacional. E quem viveu conhece profundamente, cara. Legal, obrigado, cara. Mesmo. Não, e o livro eu vou falar real pra você, cara, assim, de verdade. Pô, sempre aquela história, qual filho que você gosta mais? Né? Então, não tem. Eu falo, cara, não tem, mas assim, eu não vou mentir pra você que esse do Disney é meu xodózinho. Porque assim, cara, nenhum livro assim eu escrevi com tanta, eu não vou dizer emoção, cara, mas assim, porra, nenhum livro eu chorei de real, assim, todos que eu escrevi. Esse, cara, eu não vou mentir, assim, quando eu tava uma viagem, processo, né? Mas então, quando eu fui escrever a morte dele, cara, eu chorava pra caralho escrevendo. Porque você vai vivendo a história do cara. Claro. Então quando o cara morre ali, cara, você começa a chorar. E eu fico, porra, sabe, assim, muito orgulhoso quando eu recebo muita mensagem, graças a Deus, de muita gente que lê, e as pessoas falam mesmo, falam, pô, cara, você me fez chorar, cara, esse livro eu chorei pra caralho. Porque assim, puta história linda desse cara. Porque é foda, porque você vai acompanhando, quando chega no fim, você fala assim, porra, cara, não acredito que esse cara morre assim. Tipo, então, não pode ser. Não poderia morrer, não poderia morrer. Tá vivo, porque né, tinha muita coisa pra fazer. Muita, e assim, pô, e o cara, bicho, era assim, o que a gente falou, fora da caixinha, e sempre eu brinco, eu falo,
Se você pegar aí 10 grandes personalidades do século XX, você fala, não tem como você deixar esse sujeito de fora. Não tem como, cara. E você imagina se esse cara tivesse vivido mais alguns anos. Quanto que esse cara teria desenvolvido? Muito mais coisa. Exatamente. Fica imaginando, por exemplo, esse cara hoje. Você fala assim, esse cara com a mentalidade hoje, com o que tem de ferramenta hoje, com o que tem de coisa hoje, cara, com todo respeito a quem tá no comando da Disney, com todo respeito, eu vou falar, velho, a Disney não tava nessa posição. A Disney tava assim, sem medo blindada, né? Blindada. Referência. Chutada na frente, você fala assim, cara, ela é referência. Tipo assim, hoje você tem, a Disney faz um filme e é fiasco. Aí, por exemplo, o outro estúdio vai lá e faz a Barbie, que é do caralho, e bomba. Porque você fala assim, porque os caras estão além, cara. Os caras estão além. É isso aí. Parece que a Disney tá patinando. A Disney ela parou ali no. Tá bugada, né? Bugada. Ela entrou numa vibe política equivocada e ela bugou, cara. Não precisava, ela tá ali, não precisava. Não e assim, precisava. vocês estão dando volta, vocês não sabem pra onde ir mais, cara. Tipo assim, parem com isso, tá faltando um cara. Que aí sim é que o Disney, a figura dele era. Jamais acontecer o que acontece porque ele é o cara. Meu amigo, você pode ser o cara mais poderoso do mundo. Se você pisou e não gostou de você, ele vai mandar você passear amanhã. Fala, irmão, tchau, vaza. Não entregou, tchau. Chama o outro. Hoje você pega e fala assim, porra, tem diretor, sem exagero. Pô, cara, dos meus 8 livros, 2 são sobre cinema. Então é uma área que eu, modéstia à parte, conheço. Conhece profundamente, claro. Cara, tem 2 diretores hoje na Disney que eu falo assim, como esses caras estão lá? Porque assim... Só soma fracasso, mas fracasso atrás de fracasso. Então, assim, pra indústria, isso não existe. Na indústria não existe. Se você fez um filme e o filme foi um fracasso, mas você é um cara que tem uma história, isso te mantém. O segundo fracasso, os caras já ligam, sabe, a luz amarela. O alerta. O terceiro, é óbvio que você vai passear. Na Disney, o cara ganha projetos maiores. Assim, ganhou agora, vai ter um... Eu não sou muito fã de Marvel, nada contra quem gosta, mas eu não gosto. Então, eu não gosto de filme de herói. Mas eu sei o que tá acontecendo. Não assisto, porque não é meu perfil, mas eu sei o que tá rolando. Aí eu vi que vai estrear Marvels, que é personagem e tal. Aí eu vi a diretora. Cara, como você entrega um projeto milionário, nada contra, mas assim, um projeto milionário, na mão de uma pessoa sem histórico. Nenhum. Vai no IMDb, olha o filme da mulher. A mulher não tem filme, cara. A mulher fez um filme, que foi um fiasco, e um curta-metragem. Ganha um projeto grande da Disney. Gigante desse aí. Cara, não tem lógica. Sabe assim, não tem lógica. Não existe lógica nisso. Você fala, porra, o cara tem que pegar um diretor, no mínimo, que o cara tenha lá o seu já conhece a cultura, né? A cultura. Não, e outra. Não analisou o currículo. E não é nem só cultura. Eu acho que o lance é o cara ser competente na área dele. O cara pode até ser um cara anti-Disney. Um exemplo. Pô, o cara nem é fã da Disney. Mas ele é um diretor que entrega. Então os caras querem ele e falam, pô, traz... o próprio Walt Disney, quando fez o 20 Mil Léguas Submarina, quem dirigiu foi o filho do Fletcher, inimigo dele. E o filho virou e falou assim, por que você me chamou? Porque você tem coisa? Eu falei, porque você é o melhor. Porra, velho, calou a boca. Não me interessa minhas tretas com seu pai. Eu quero um diretor bom. Diretor bom é você que vai fazer. Acabou. Não, hoje o cara vira e fala assim, põe a fulana porque ela é negra, ela nasceu não sei aonde, ela é do Brasil, o outro é trans, o outro é não sei o que. Fala, cara, isso não pode ser uma qualidade pra você escolher quem vai fazer o trabalho. Isso é uma opção de cada um, isso é coisa... Não tem isso. O cara fala, tem diretores brancos excelentes, diretores negros excelentes, diretores gays excelentes, tem vários. Você não precisa ficar tratando as pessoas assim, pega a ficha técnica, agora é isso. É tipo, eu não quero ver o currículo do cara, falar, qual a sua opção sexual? Então tá contratado. Não, cara, é filme. Tipo, põe um cara ali bom pra fazer. A gente reviu ontem, pra você ter uma ideia, Chicago, que eu amo pra cacete, acho um puta filme. E o Bob Fosse, né, que ele dirigiu a peça, e o Bob Fosse era do que a gente tava falando aqui. Bob Fosse, um dos maiores gênios da Broadway de todos os tempos. Cara, bailarino, coreógrafo, hétero. E mulherengo, aliás, com 200 mulheres. Mulherengo pra caramba. Pô, o cara fez o Chicago, bombou, era pra ele ser o diretor do filme. O cara morreu, teve ataque cardíaco. Os caras cancelaram e falaram, ninguém mais vai fazer. Pô, o cara morreu, não dá mais. Aí chamaram, passou 10, 15, 20, 30 anos, chamaram o diretor lá, o Laz, não sei o que fez o Elvis. O cara falou, não posso, porque eu tô com outros projetos, não sei o que. Pô, quem nós vamos chamar? Pegaram o Robbie Marshall lá, puseram o cara... Puta, mas por quê? Tinha uma história. O cara tinha visto um filme dele. O cara falou, pô, acho que esse cara segura a onda. Segura a onda. Entendeu? Viram. Mesma coisa, ele dirigiu A Pequena Sereia agora. Não tem nada a ver com a obra dele. Se você pegar a filmografia do Rob Marshall, não tem nada a ver com A Pequena Sereia. Mas ele fez, beleza, tá na Disney. Mas você entende, que você fala, cara, mas é um cara que tem histórico. O cara olhou ali e falou, nossa, esse cara é bom. É um musical? É ele o cara. É ele o cara. Pô, o cara fez vai trazer gente que entende também pra somar com ele. O cara fez Chicago, o cara é um puta... Entendeu? E lance de diretor, as pessoas esquecem que o diretor não é só o cara que cria. Cara, diretor é uma espécie de general. Porque o cara tem que trabalhar
com uma equipe Gigantesca, gigantesca. competente pra Exato, poder, o cara né? saber tudo. Puta. O cara falar, meu... E tá com os egos aí de todo mundo aí. De todo mundo. Todo Então, mundo assim, aí. porra, é um trabalho Legal. paulado. Então, assim, tanto que o Disney, para produtor, né? Que era o trabalho mais difícil, né? O Disney era o cara que comandava a história. Então, assim, eu não sou certeza. diretor, eu não dirijo o filme. Eu comando. É isso. Tem que Galera, ser. Sensacional. Tá aqui. Depois eu vou deixar embaixo do Ah, põe. vídeo todos os dados aí do livro dele. Também vou deixar os contatos do Maurício. Para É você que, ilustrado, muito bonito. pra você que tá aqui, livro. que vai assistir esse episódio, tá assistindo esse episódio. Nossa gratidão aí por tudo. Você, Ezequiel, quer agradecer mais alguém? Pô, primeiramente é o Maurício, né? Maurício. Ele deu Já acabou Não, aquele mas, assim, pô, cara, já acabou, o velho. tempo passa rápido aqui. Caramba, é tipo, papo Hoje cara, voou. É pra mais de horas. Mas obrigado pela sua presença aqui, né? Tô com dor de cabeça aí, né? Por ter vindo até aqui pra chegar nosso canal com Que esse é conteúdo isso. maravilhoso aí, Que viu? isso, cara. Obrigado Gratidão, mesmo. gratidão mesmo, Maurício, por você ter aceito aí o meu convite. Putz, foi Como sensacional. eu falei pro Luiz, falei, pô, o brother do Luiz é meu brother. É, esse é gente Casa, boa entendeu? também. Ele também, O Luiz então, é gente boa demais, Gente cara. boa demais. Cara, E aí, vai agradecer os pô, patrocinadores, vamos lá. que é importante? Opa, vamos lá. Meu agradecimento especial aí para Viagens Promo e Viagens Corp, nossos amigos aí. Sakura Consolidadora, Vagnão, obrigado pela parceria, tá ok? Mais informações sobre a empresa aqui no descritivo do vídeo Isso, a aqui. gente vai deixar aqui. Tá bom? Maurício, Maravilha. muito obrigado por Valeu. tudo aí, cara. Eu que agradeço. Maravilhoso. Demais, viu? Foi Sensacional. Muito legal mesmo, um belo papo. Valeu. Eu achei uma Espero aula. que as pessoas tenham adorado. Vamos. A gente gostou. Não, bom demais. Valeu, gente. Eu não conheço, fica assim, ó, fica meio maravilhado, né, cara? Valeu, História gente. bonita.